Salve Maria, pessoal. Sou segundo católico. Estamos começando mais um EcclesiaCast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra com o conhecimento. A paz de Jesus e o amor de Maria. Eu sou Juninho Alves e estaremos juntos nesse mergulho, numa jornada em busca dos tesouros da fé católica. E hoje, descobrindo também, conosco a fé católica, a gente vai receber Thalita Ferreira. Seja muito bem-vinda, Thalita. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Se prepare que o episódio de hoje será incrível. Assim como são incríveis as ofertas dos nossos apoiadores, as empresas que acreditam na nossa proposta de evangelização através do EcclesiaCast e permitem que o EcclesiaCast chegue até você, na sua casa, no conforto do seu celular, da sua TV. A Voajar. Explore o mundo com a Voajar, porque aéreo, hotel, turismo, seguro viagem, cruzeiro, gestão de milhas, tudo lá você encontra na Voajar para a sua viagem. E se você entrar em contato com a Voajar, dizendo que veio através das redes sociais do EcclesiaCast, você tem de 5% ou até 60% de desconto. É o melhor preço, as melhores condições para a sua viagem de fé ou de férias com a sua família. E outro parceiro da gente aqui, que a gente tá vestido a caráter hoje, é a Sante. Essa camisa aqui belíssima. Atrás tem uma frase maravilhosa, vocês podem ver lá no site. E essa aqui foi um lançamento exclusivo do meu perfil e do perfil do EcclesiaCast, juntamente com a Sante. A de Santa Terezinha, que é sucesso absoluto de vendas. Tem uma de São Padre Pio e uma de Nossa Senhora com o título Theotokos. Essas aqui e essa que eu tô também, você consegue adquirir no site da Sante. Essa aqui e qualquer outra camisa do site com meu cupom de desconto, segundo Sante. Então, para você que é católico, sabe que tem a obrigação de se vestir com modéstia e com santidade, vista-se com Sante. Conosco também estão as lojas Toda Tua Maria. Você que já é consagrado ou quer renovar a sua consagração a Nossa Senhora pelo método de São Luís Guinot de Montfort, adquira sua cadeia de consagração com a Toda Tua Maria. Todos os tipos de cadeia, várias pulseiras, medalhas e muitos outros produtos dedicados à devoção a Nossa Senhora. Até a São José também, que tem crescido muito aqui no nosso meio, a consagração a São José. E aí você vai clicar no QR Code, vai ler o QR Code, vai lá no Instagram da Toda Tua Maria, tem um link pro WhatsApp, vai dizer: eu assisti o EcclesiaCast e disseram que eu tenho desconto. Aí eles que lutam e deu desconto pra vocês, beleza? E tem presente para convidar. Tem presente da Toda Tua Maria? Chega, vem pra cá, Guga. Você já é consagrada? Olha aí. Ai, ainda só não pelo método, De né? São Luís. Sou consagrada a Nossa Senhora das Graças, mas pelo grupo de oração. Tira ela aí para você. Pronto, Dá vai uma olhadinha fazer. nela, que é maravilhosa Muita essa vontade. cadeia. Ai, que lindo. Maravilhosa essa cadeia. E é o legal que você pode personalizar a sua cadeia, né? Ah, eu sou Exatamente. devoto de Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel Arcanjo, Fátima, Cruz de São Bento, enfim, você fica à vontade para Essa eu não customizar. sei especificamente quais vieram, mas se você puder identificar aí, A medalha de São Bento. a florzinha de Santa Terezinha. Então, pessoal, as cadeias da Toda Tua você pode rainha também. modificar do jeito que você quiser, que você vai receber diretamente na sua casa. Belíssima qualidade, o desenho é simplesmente incrível. Então, se você está pensando em se consagrar à Virgem Santíssima, que o consagrar, quando você se consagra, é a Jesus. Mas pelas mãos de Maria. Pelas mãos de Maria, ou pelas mãos de São José, ou pelo título de São Bento, você escolhe lá e eles personalizam do jeito que você quiser. Também com a gente a Mãe do Amor, artigos religiosos, produtos que conduzem ao céu. A Mãe do Amor é a maior distribuidora de artigos católicos do Nordeste e entrega para o Brasil e para o mundo. Lá você encontra imagens, crucifixos, livros, bíblias, artigos litúrgicos, óleos devocionais, enfim, tudo para você bem ver a sua fé católica, tá? E o legal é que você compra um produto da Mãe do Amor, além de ter essa experiência com o céu, você reverte parte da tua compra para uma obra de caridade que você escolhe para ajudar, né? Então é muito legal, né? E tem presente da Mãe do Amor para Thalita? Tem presente. Não volta de mão vazia, não. Que bênção. Enquanto a Thalita vai abrindo o presente aí, gente, eu queria apresentar para vocês o projeto AMA, da Mãe do Amor, tá? É um projeto de revenda dos produtos porta a porta, só que focado em pessoas físicas, não a revendedora, você como pessoa física. Então você quer ter uma renda extra enquanto você também evangeliza, tá? Então, já tem muitos casos de sucesso que muitas pessoas, mães de família, conseguem trazer mais segurança financeira para sua família, revendendo os produtos, enquanto tá evangelizando, né? Então, ó, Thalita tá ganhando aí, ó. E também tem a paramentaria, né? Pra você que é sacerdote, que tá acompanhando o episódio de hoje, a paramentaria da Mãe do Amor foi elogiada Regina Mater. A Regina Mater foi elogiada por todos os sacerdotes que vieram aqui no podcast. A paramentaria da Mãe do Amor, que é a Regina Mater, é simplesmente incrível, impecável. Ó, então os presentes que a Thalita tá ganhando aí, vem aqui como um kit, mas você pode vender ele individual, você pode montar o seu próprio kit, tá? As vendedoras costumam vender como produtos menores, com custo menor, como nossos acessórios, tem quadrinhos, livros, enfim. Quem quiser revender, é só entrar em contato com as lojas Mãe do Amor, parceira aqui do EcclesiaCast.
Olha aí, segundo tem experiência de abrir presente aí. Eu tenho, nossa. Tava sofrendo aqui. Me elogiam demais quando eu vou abrir meus presentes lá. Que é 2 horas pra abrir cada presente. Derrubar essa garrafa. Eu consegui abrir Olha isso. aí, Eu pronto. tenho que Thalita. andar com a peixeira na cintura, igual os velhos de antigamente. Nossa Senhora, viu? Pra abrir as coisas. Ah, Olha só. Ai, Olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, Nossa Senhora grávida. Eu tinha falado nos bastidores aqui Bem pra ela, mas eu não providencial. sabia não, viu? Verdade Que mesmo. Bem providencial. Nossa Senhora grávida, e tá aí, ó. Muito. Kit também, né? Tá, óleo devocional com Santo Terço. Nossa Senhora, que lindo. presente Tem um com ícone força, também. mãe do amor. Presentaço, né? Desse jeito eu vou querer voltar mais vezes. Volte sempre. Vou voltar Thalita, sempre. pode deixar os presentes aqui na mesa mesmo, tá bom? Tira só Deixar a essa sacolinha no sacola chão mesmo. É. Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar uma introdução aqui de quem é a Thalita. Thalita era presbiteriana. Isso. Tá nesse processo, não, já convertida à Sim. fé católica. E eu queria que você explicasse para o pessoal que está em casa e quem está nessa mesma situação de você querendo se tornar católico. Isso é um comentário que eu recebo muito nas minhas redes sociais, porque muitos comentam assim, eu quero ser católico, mas meus pais não deixam. Eu venho de uma família protestante e eu tenho medo da rejeição. Então a pergunta é em cima disso. Como era a sua relação com a fé antes da conversão com a fé católica e também com a presbiteriana? E o que te levou a começar a questionar esses pontos que te levaram à conversão? Olha só, minha história com a fé, ela vem desde cedo, né? Meus pais eram católicos. Minha mãe, na verdade, católica. E meu pai, de raiz evangélica. Protestante. Evangélico todos nós somos, né? Mas aí, quando meu pai se casa com minha mãe, eles me batizam na igreja católica, né? Muito importante, graças a Deus. Me batizaram lá. E aí, depois que ele casa, ele vai para a igreja evangélica e leva minha mãe junto. Porque naquele tempo, né, onde o marido ia, a esposa ia junto. Não tinha essa história de você vai para sua igreja, eu vou para a minha. Né? Que acontece muito com alguns casais hoje. E aí minha mãe foi para a igreja evangélica, me levou junto, era Assembleia de Deus na época. E aí eu cresci lá com eles. Meu pai foi e sai da igreja nesse tempo. E minha mãe continua e eu vou junto com ela e minha irmã. Depois que eu viro adolescente, aí eu começo a questionar algumas questões doutrinais e começo a olhar para outras igrejas, né? Aí foi quando eu conheci a Igreja Batista. Aí passei 8 anos ainda na Igreja Batista, na adolescência. Aí minha mãe, nessa época, começou a ir junto comigo. Aí saiu, migrou da Assembleia para Batista junto comigo. E lá a gente fazia muito estudo, eu era professora de escola bíblica, sempre engajada no Ministério do Louvor, líder de mulheres, sempre que tinha, tudo que tinha eu participava. Programa de rádio, eu participava também, o que tinha, eu estava de dentro. E aí, quando foi, acho que uns 8 anos depois, eu me afastei da igreja nessa época, e fiquei um tempo meio revoltada, assim, meio em crise de fé. E nessa época, minha irmã tinha um relacionamento e esse namorado dela era da presbiteriana. E convidou a gente pra ir lá. Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei logo encantada. Eu digo assim, foi encanto. Quando eu cheguei lá assim, o homem é miserável, o homem é mau, a gente é imundo, não existe nada de bom na gente. Eu disse, é assim mesmo que eu me sinto. Eu cheguei lá me sentindo assim, né? Achei muito bonito, né? Porque a gente sabe que, assim, dai a César o que é de César, os presbiterianos, eles estudam muito, né? Falam com muita propriedade do que eles acreditam, né? E aí, aquilo me encantou naquele dia que eu fui lá. E aí, comecei a visitar cada vez mais. E aí, fui começando a estudar a reforma protestante com mais profundidade, porque lá na Batista era bem, bem mais raso. O calvinismo. Aí, quando a gente migra pra lá, eu começo a fazer parte e fazia, acho que em média 5 anos que eu tava participando lá com minha família. Minha mãe vai junto comigo também. Lá em casa sempre foi muito assim. A minha ligação com a minha mãe, com a minha família sempre foi muito forte. Então, sempre a gente conversava muito nesses processos. E aí ela dizia, não, vamos junto. Minha irmã já estava no relacionamento, né? Foi junto também. Ela foi a primeira a querer ir, na verdade. E ficamos fazendo parte da igreja presbiteriana. Quando eu encontro o Diego, né? Quando eu digo assim, Atenção, meu esposo, Diego. meu José, começa essas crises, né? Porque dentro dessas mudanças de igreja, nunca passou na minha percepção visitar uma igreja católica. Não era uma possibilidade para mim. Como você chegou a conhecer ele nesse meio tempo, já que você era presbiteriano e católico? Olha, foi muito engraçado. A maneira... A gente é da mesma cidade. Desde sempre. A gente já se conhecia de escola e tudo mais. Mas nunca se paquerou, nunca teve nada assim. E aí, foi no São João,
quando ele tava tocando lá no São João com a banda de Felipe, e eu tava com meus pais, porque eu sempre fui muito de sair com meus pais, né? E meu pai disse, vamos lá no Vila Sítio, que era lá em Campina Grande, que é durante o dia, né? Eu disse, vamos. Eu tava lá, eu disse, aquele menino de Rio Tinto, lá em cima tocando, eu mostrando a minha família. Deu nem... Quando acabou a banda, ela me Diego, passando. Chegou lá perto da gente, fez, ei, tudo bom? E passou. Depois voltou. Aí ele disse assim, eu vou ficar aqui com vocês. Eita. Aí eu disse, a gente tá indo embora. A gente já queria ficar com a família. Já viu? Não é. Já levou um fora, tô indo embora. Oferecido, né, Já velho? queria ficar com a família. Aí a gente tava indo embora, né? Fomos embora. Quando foi, acho que uma semana depois, ele falou comigo num direct do Instagram. Sem intenção, claro. Claro. E aí, naquele dia, tu tava sozinha? Eu disse, tava sozinha com meus pais. O Eclésia dando dica de paquera aí, viu? Você quer conquistar a sua Maria, Diego tá ensinando o roteiro aí. E aí, naquele dia, eu disse pra ele, tô indo de novo com os amigos agora, com minha irmã. Mas meus pais nem vão. E a gente tá indo, que pena, eu vou trabalhar nesse mesmo final de semana. Eu tava muito querendo ir também, porque esse São João eu só trabalhei. Aí eu disse, beleza. Quando foi um dia antes, ele disse assim, ei, tem vaga ainda no teu carro? Porque o evento foi cancelado. Aí eu disse, eita, tem não. Aí, quando eu vou lá no grupo, gente, tá todo mundo confirmado, aí uma amiga não responde. Aí eu fui lá de novo. Diego, fica esperta, acorda cedo, porque se fulana não responder mais, vai ter uma vaga pra você ir. Pois quando a gente acorda no outro dia, a menina não responde. O anjo da guarda espera, dorme, que tem uma missão mais importante nesse lugar. E aí eu ligo pra Diego, Diego já tava acordado, né? Acho que assim, pronto e preparado. E aí a gente foi pro São João. Aí nesse dia a gente teve, se aproximou mais de Eu Sou Forró, né? O forró típico do São João de Campina Grande. E aí, quando foi no decorrer da semana, dos outros dias, a gente continuou a se falar mais. Só que cada vez que a gente se aproximava mais, que a gente conversava mais, essa questão de fé também, ela começava... Desde o início, combate. já tinha um entreveirozinho ali. Mas assim, não posso me apaixonar por tu não, porque tu é católico. Dizer assim, meu Deus, esse homem tem tudo que eu sempre sonhei, mas tem que ser católico. Eu ficava orando assim, né? Eu ficava rezando, porque agora eu só falo rezar. Mas na época você orava, né? Só orava, agora você ora e reza. Eu oro e rezo. Mas eu fazia assim, Jesus, tem tudo que eu pedi a Deus. Ai, meu Deus do céu. Aí eu ficava, né? Naquela oração e sempre nos embates com ele. E aí, nesses embates, sempre a gente trazia alguma questão de fé. Até que a gente teve um embate maior e a gente rompeu. Disse, é melhor cada um ir pro seu lado. Ele dizia assim, eu não tenho nenhuma crise com a minha fé. Eu dizia, eu também não. Zero crise aqui com a minha fé. Aí ele vai... A gente rompe por conta disso. Porque nem ele ia abrir mão. A gente tinha muito claro pra gente que nem ele ia abrir mão, nem eu iria abrir mão. Só que a gente não queria. Principalmente eu era mais incisiva quanto a isso. De dizer assim, eu não quero criar meus filhos sem eles saberem quem eles são. Sem ter uma identidade, né? De ficar de manhã eu vou pra missa com meu pai, de noite eu vou pro culto com a minha mãe. E eu não queria namorar pra não casar, só pra namorar. Eu não ia fazer um teste, né? E mais numa configuração dessa, né? Católico com protestante. E aí, nessa época, quando isso começa a acontecer, passa um tempo e passam-se 2, 3 semanas, eu acho. Eu tenho um sonho com o Diego. Aí eu sonho, antes de trabalhar, numa noite anterior, eu ir pra outra cidade, com um acidente. Tinha uma viagem e era minha irmã que se acidentava e ele que cuidava de tudo pra mim. Eu não tava no lugar e depois eu perdia contato com ele. Quando eu vou pro trabalho, quando eu chego, eu preciso falar com o Diego. Aquela angústia, meu celular tinha ficado em casa. Ou seja, zero contato, igual no sonho. Eu disse, não acredito não. Aí que eu fiquei angustiada. Mandei um mototáxi pegar o celular, levar pra clínica que eu tava atendendo. Quando foi, acho que na hora do almoço, falei com ele. Aí quando ele me responde, ele diz assim, diante do que você me relatou do sonho, eu não posso mentir pra você que eu não estou bem. Aí nessa história dele não tá bem, né? A gente foi... meu Deus. fazer uma terapia. O bichinho. A gente foi conversando e combinou de conversar pessoalmente. Nessa história de conversar pessoalmente, a gente começa de novo a se aproximar. Aí a fazer uma nova tentativa. Nessa história, dessa nova tentativa, eu digo, mas eu continuo com a mesma visão. A gente tá se gostando realmente. Eu acho que isso é bom, é forte, mas a minha visão não mudou. E Diego... né, num dia que ele tava fazendo uma gravação minha, porque eu sou psicóloga, né? E ele tava fazendo um vídeo meu no consultório. Isso a gente já conversando. E durante o vídeo, quando termina o vídeo, ele me pediu em namoro. Eita! Eu já Tá apaixonada. Talvez seja o último romântico, mas... Me pediu em namoro do nada no final do vídeo. E eu disse assim, meu Deus, já
né, apaixonada. Aceitei. Eu disse, pronto, aceitei, né, o namoro. Aí eu aceitei, mas a gente só vai casar quando esse negócio de fé tiver resolvido, né? Quer namorar, vamos namorar. Mas vamos estudar agora. Vamos estudar nossa fé. Você estuda a sua, vou estudar a minha. E a gente vai estudar juntos agora. Porque eu jurando, né? Se eu vou convencer o homem agora na letra. Ia fechar, né? Vou convencer o homem na letra. Porque há quem pense que normalmente a gente tava falando aqui antes de começar o podcast que um católico, né, bem informado, que estuda, ele jamais vai se converter ao protestantismo, né? Agora, um católico que não estuda, ele tem facilidade de, através das emoções, passar, né, pro outro lado. Mas um protestante que começa a estudar, ele tende a querer ir pra igreja una, né? Santa. Exato. E aí, quando a gente vê isso, todo mundo pode pensar que foi através disso que eu me rendi. E não foi. Porque quanto mais eu lia, mais eu fazia assim, não é possível, não. Isso aqui não. Eu digo, não, isso é conversa. Como é Esse que negócio pode? de tradição, isso tem nada a ver. Magistério, né? Que história é essa? Não. Aí comecei a rejeitar. Eu comecei a criar uma rejeição. Quanto mais eu estudava, e ele começou a estudar patrística, e quando ele começa a estudar patrística, ele começa a me revelar, assim, bem sutilmente. Eita, estudei isso aqui hoje. Olha, tu sabia que desde o século II existe devoção mariana? Eu disse, tem. Aí sim. Já tem aqui, ó. Aí chegou a mostrar, né, ó. Essa aqui foi a primeira imagem que foi encontrada. E não sei o que, legal. Tá bom. Aí isso aí foi alguém que inventou. Aí você rejeitando sempre, né? E quando a gente começa nesse processo, cada vez mais ele sutilmente vai entrando, trazendo dados. E aí eu começo a ficar assim, eita, possibilidades. Mas mesmo assim, coração totalmente duro. E aí, quando eu passo a pensar na fé católica, já não é por conta disso aí, não. De estudo, de patrística, não. Foram as experiências pessoais que eu fui tendo, principalmente através de Nossa Senhora, né? Ela que mais me impedia de ser católica, porque eu achava a igreja católica uma igreja que era idólatra, que não centralizava a Jesus e a Deus. Então, eu tinha uma visão que ela era o problema da igreja católica. Dizer, ela é o problema da igreja, né? Porque as pessoas, elas colocam ela na frente de tudo. E que a gente sabe que existe uma realidade de algumas pessoas que a idolatria acontece. Isso em todas as igrejas, né? Tem gente que idolatra o dinheiro, tem gente que idolatra um pastor, tem gente que pode idolatrar um santo, de fato, né? Acaba atrapalhando as coisas pela má informação, má catequese também, muitas vezes. Mas quando eu olhava para isso, eu via como um grande problema. Ela era meu grande empecilho. Né? E ela foi quem me resgatou. Quando eu digo isso, eu digo que eu sou católica hoje, foi pelas mãos de Maria, né? Foi pelas mãos de Nossa Senhora. E é quando eu começo a ter essas experiências de fé. Porque eu lembro que eu orava muito, eu dizia assim, Jesus, olha, pra mim é impossível. Não vai. Ou o senhor converte esse homem ou a gente não casa. Eu dizia assim, o senhor cuide. Olha, se o senhor cuidou de fazer eu sonhar com ele, eu entrar em contato com ele, o senhor cuide de converter o coração dele. Não é comigo não, é com o Senhor agora. E eu sempre orando, dizendo isso. Quando chega no mês de novembro, Diego diz assim, amor, me convidaram pra tocar num encontro de casais. Aí eu disse, que legal. Ele, mas eu queria participar, não queria tocar não. Encontro de casais. Um mês de namoro. A gente já tá lá no encontro, a crise do namoro. Aí a gente vai, eu disse, vamos. Aí a gente chega lá no encontro de casais e tava lá, né? Só casais casados, tinha um casal de noivos e a gente de namorado, né? Um mês de namoro no encontro de casais. E aí começa a acontecer os momentos, aí já começa lá com a Ave Maria e eu... Quando ele me trouxe, quando esse menino me trouxe, meu Deus do céu, todo canto tem Ave Maria. Eu já ficava assim, já revirava o olho, sabe? Quando começava a rezar a Ave Maria, já revirava o olho. E aí começou lá as palestras, e aí o padre falou uma coisa que me marcou até hoje. Ele falou assim, que o homem era o sacerdote do lar, né? Que ele era responsável por encaminhar a família dele até o céu. E quando eu escutei aquilo, eu disse, meu Deus, é isso que eu quero. Eu disse, é isso que eu quero pra minha vida. Um homem que encaminha a família para o céu. Um homem que seja sacerdote, homem da casa, homem do lar. Eu disse, Jesus, é isso, é meu sonho. Mas por que aqui na igreja católica você tá dizendo isso a mim? Né? Eu disse, mas a gente tem que ouvir tudo, Thalita, e reter o que é bom. Tudo eu tinha... Gente, eu tinha resposta. Tudo você achava um jeito de deixar ruim pra igreja católica. Aí quando eu escutei isso, eu disse assim, mas a gente tem que reter o que é bom, né? Ele pode ser sacerdote lá, sendo presbiteriano comigo. E aí, quando eu escuto isso...
A gente sai lá do encontro e ele pergunta pra mim, Diego, o que é que eu mais achei interessante. E eu falo pra ele que foi justamente isso. Foi o que eu mais gostei. Aí ele diz assim, amor, que incrível. E ele tava por dentro assim, eita, era isso aí que eu queria. Porque foi a mesma coisa que eu identifiquei. Ele só me contou depois, né? Mas ele lá bem pleno, que bom que você gostou disso. Eu achei muito interessante também, bem pleno. E saí de lá com isso no coração. Aí depois, quando eu fiquei refletindo muito sobre isso, eu disse, Jesus, se o homem é o sacerdote do lar, se o Senhor quis me dizer isso, será possível que se Diego direcionar a gente para a igreja católica, eu vou ter que ser católica? Foi o primeiro questionamento que eu fiz. Será possível que não vai ser ele que vai se converter? Vai ser eu? Não, Jesus, vai ser não. Você não vai fazer isso comigo? Você não vai fazer isso comigo, aprontar uma dessa, não. Vai não, você não vai deixar. Aí eu comecei de novo, né, nas orações. Aí Diego, ele ia pra missa de manhã, ia pro culto comigo à noite. Porque eu dizia a ele que era o que eu não queria no meu casamento, era ir sozinha pra igreja. Disse, meu marido vai pra católica e eu vou sozinha pra... Quero congregar com a minha família. E ele fazia isso desde o namoro. Ia de manhã pra missa, de noite ia comigo. Mas você não ia com ele? Eu não ia. De jeito nenhum. Aí ele sempre me deixou muito livre. Ele que dizia assim, eu vou com você. E ele deixava eu livre pra dizer assim, eu vou pra missa contigo. Aí teve um dia que eu fui, né, pra missa com ele. Ele foi tocar aqui em João Pessoa. E ele disse assim, amor, eu vou tocar lá na igreja do Padre no Pé de Socorro, lá no Altiplano. Altiplano. Pronto, ele ia tocar a missa da sexta-feira da Paixão. Né? Que não é missa, né? A celebração é um tríduo. Da Paixão. É um tríduo, aprendi. Que eu falei tanto que era uma missa, aí o pessoal me corrigindo no YouTube. E aí, nesse dia, eu entrei com ele, aí a mãe dele foi, e o pai disse, tu não disse que me chamou pra não ir sozinho? Aí a mãe dele foi, eu disse, não era pra ir sozinho, não é pra eu vir. Era pra eu ter vindo, né? Aí me sentei e começou lá a celebração. Aí eu lembro que teve um momento que o padre fez uma homilia belíssima, que eu disse assim, menina, esse padre sabe das coisas. Eu, disse assim, eu sempre achava a missa assim, vazio, um lugar seco, sem espiritualidade, porque eu não entendia o que é que passava ali por trás da missa, né? Hoje eu sei, mas antes eu não sabia. Então eu achava um negócio assim, aquele livrinho, aquela liturgia lá no jornalzinho. Senta, levanta, né? Senta, levanta, lê, todo mundo acompanha, e eu não entendia aquele processo. E naquele dia eu vi de uma maneira diferente, né? Nunca tinha participado de uma celebração daquela. E ele pede pra gente levantar e contemplar o Cristo crucificado. Quando ele pede isso, eu digo, não acredito que eu vou contemplar a imagem. Já fiquei assim, né? Contemplar a imagem, lá vai. Lá vai eu aqui. Eu lá, camuflada, porque eu fazia tudo, viu? Eu levantava, eu sentava, camuflada, pra ninguém saber que eu não era dali. Levantava, aí começa a tocar Belíssimo Esposo. Durante esse momento de contemplação. O beijo da cruz, né? É. Aí eu começo a chorar. Do nada. Eita. Aí eu me sentei. Eu começo a chorar e eu disse, que negócio é esse? Chorando, olhando pra uma imagem. Eu disse assim, não, Thalia, essa imagem tá muito sangrenta, deve ser isso. Ó, já colocando a resposta na minha cabeça. Já tem o chip da contra-argumentação na cabeça, né? Ativadíssimo. Nossa Senhora. Jesus sangrando, sofrendo ali. Aí tu viu isso, ficou emocionado. A música, essa melodia, sentei. Envergonhada por estar chorando na igreja católica, numa celebração. Envergonhadíssima. Porque pra mim, eu não iria sentir nunca nada parecido ali naquele lugar. E quando eu vou, me sento, aí depois todo mundo se senta e a gente vai saindo, né? Aí uma das madrinhas da gente de casamento, que na época era só amiga, né? Ela disse assim, ei, vem cá, tem um convite. Eu queria convidar vocês para o seminário de vida no Espírito Santo. Aí eu, eita, seminário? Não sabia o que era. Não, pastor, vai dar o seminário? Não sabia que era um seminário de renovação carismática. Não sabia que tinha momento de cura e libertação, momento mariana. Eu disse, vou, seminário. Pensei que era palestrinha. Vou, palestras, né? Vou. Aí, prometi pra ela que ia pra essa palestra. Só que aí, nesse processo, antes de chegar esse seminário de vida no Espírito Santo, eu e Diego, a gente começou a falar mais sobre casamento, né? Sobre a necessidade, o desejo de casar, de ter um namoro santo, de o casamento não precisar demorar muito. E nessa história, eu vou falar com o meu pastor na época, e ele disse que eu seria disciplinada da igreja, se eu casasse na igreja católica, ou só no civil, ou na igreja presbiteriana. Então, assim, não tinha chance pra mim de não ser disciplinada, porque eu estaria casando com um não crente. Disciplinada seria o quê? Explica um pouquinho esse termo Eu pra seria gente. afastada de todo qualquer ministério que eu participava do Ministério do Louvor, fazia parte dos ministérios da igreja, eu não poderia exercer nada, só visitar a igreja, né? Ir para o culto e voltar para casa. Eu não poderia exercer nenhuma função na igreja.
E não poderia ceiar, né? Fazer parte do simbolismo. Comer o bolinho. Não ia poder fazer parte do simbolismo. Então, assim, nesse processo aí eu fiquei chocada. Foi o primeiro choque que eu tive. Eu disse, espera aí, como é que eu vou trazer Diego pra cá com essa rejeição? Aí a primeira coisa que ele disse na minha cara era que Diego era um não cristão, por ser católico. A igreja trata o católico como não cristão, minha irmã. Aí eu disse assim, a presbiteriana tem essa visão. Tem essa visão do católico como não cristão. E aí Diego vai trazer informação pra mim, conversou com o padre, se informou, e o padre totalmente assim, olha, a gente faz o casamento misto, não tem problema, vocês podem casar sim aqui na igreja. Diego não seria lesado. Aí vem meu primeiro ato de amor. Foi por amor a primeira vez. O acolhimento, E assim, eu dizia assim, não, Diego, então se nós dois vamos ser lesados, vamos escolher que você não seja. Eu vou casar com você na igreja católica. Ponto. Foi a primeira coisa. Começou a ser. Mas ainda não convencida que era católica. Não, jamais. Só o casamento, a celebração, a cerimônia, vou fazer lá. Porque eu pensava assim, que se eu não fosse mais ceiar, se eu seria disciplinada, casando só no civil, na igreja presbiteriana, eu poderia me casar lá. E eu seria do mesmo jeito, por estar casando com alguém não cristão. Na visão deles, eu disse, não. Então vamos salvar você de ser lesado disso, que se ele não casasse na igreja dele, ele não poderia receber o corpo de Cristo, né? Exato. Então, nesse momento, eu abro mão disso por ele. Mas não por conta da fé católica, nada disso, mas por ele. E aí, nesse primeiro momento, que eu já cedo nisso, aí eu falei pro pastor, disse, a gente vai decidir casar na católica, já que vocês vão me lesar de todo jeito, mas eu prossigo aqui, né, na igreja, e a gente vai vendo o que é que Deus vai fazendo. E aí, Diego chega pra mim e disse, amor, olha, já que a gente decidiu casar na católica, a gente tem que fazer um curso de noivos. Aí eu, curso de noivo de quê, Diego? Aí, já assim, né? Ele disse, não, aqui em Rio Tinto, eu sei que o pessoal faz numa tarde, né? Ele fez, mas eu não queria que a gente fizesse esse, não. A gente vai fazer lá em João Pessoa, na paróquia, eu tô procurando, ele procurando a Nova Berite. Santana de São Joaquim, né? Aí a gente fez em Santana de São Joaquim. Padre Márcio esteve aqui com a gente. Pronto, foi Padre Márcio mesmo, ele ligou, disse, não podem vir pra cá, vai começar 3 meses de curso de noivos. 3 meses. A cada 15 dias eu vinha pra cá. Quando chega no primeiro dia do curso de noivos, eu já cheguei assim, crise de ansiedade. Crise de ansiedade, coração disparado, querendo chorar. Quando chega na frente da igreja, que eu vejo aquela igreja enorme, que é belíssima, né? As igrejas católicas. Mas pra mim, assim, era chocante. Quando eu chego assim, eu começo a chorar. Aí eu digo assim, eu tô negando tudo que eu acredito. Eu tô abrindo mão de tudo que eu sei que é verdade. Começa a chorar. E Diego olha pra mim assim, assustado. Amor, se você quiser, a gente pode voltar pra casa. A única coisa que ele disse foi isso. Eu não queria causar isso em você. Aí eu disse, não, vamos entrar. Limpei a lágrima. Disse, vamos entrar. A gente já tá aqui em João Pessoa, saiu de Rio Tinto. Vamos entrar. Quando a gente abre a porta, a primeira imagem eu acho que de 60 centímetros, a Sagrada Família. Eu digo, também tudo tem imagem. Aqui no curso tem que ter imagem. Não é só dentro da igreja, não. Eu já tinha dito que a igreja que eu queria casar era outra igreja que não tinha muita imagem. Aí era tudo assim, tudo meu. Rejeitava imagem, rejeitava tudo. E fiz um acordo com ele, viu? Na cara de pau, assim, na cara dura. Eu disse assim, olha, quer casar comigo? Na configuração que a gente tá hoje, eu não quero um terço, nenhuma imagem dentro da nossa casa. Aí Diego disse, tá certo. Sabe de nada, inocente. Ele fez assim, certo, amor. Ele não... Assim, eu sempre muito combativa, mas ele sempre muito sábio, sereno. Eu disse assim, me dá muito calmo. Ele não entendeu ainda não que a gente vai casar. Eu vou dizer assim, ele não entendeu que a gente vai construir uma família. E eu ficava muito assim, ele sempre muito calmo, como quem diz assim, tá tudo sob controle. E eu que eu tava fora do controle, eu não sabia. E nesse dia do curso de noivos, eu tive essa crise, né, me sentindo muito culpada. Começa o curso com Ave Maria, Nossa Senhora sempre presente. O curso foi maravilhoso, foi introdução, enfim, voltamos para casa. Aí, meus amigos. E já no primeiro dia de curso? Sim, no primeiro dia de curso. Quando a gente volta para casa, eu chego em casa, né, meio arrasada, com o coração assim na mão. Termina o domingo, na terça-feira eu vou trabalhar. Quando é meu último atendimento do dia, entra uma mãe no meu consultório e diz assim, eu queria falar com você. Bateu na porta, minha secretária não avisou. Aí eu disse assim, não, pode entrar. A filha dela tinha acabado de sair. Ela vai, senta na minha frente e diz assim... Aí eu disse, pois não, quer falar sobre fulana? Né? Que era a filha dela, que é minha paciente. Não, queria falar sobre você. Aí eu disse, o que foi que eu fiz de errado? Como assim? Eu disse, meu Deus, o que foi agora? Aí ela disse assim...
Thalita, hoje pela manhã, eu tava preparando o café de fulana, o café da gente, e me vinha muito você na minha mente. E eu dizia, oxe, meu Deus, eu tô pensando em Thalita, porque fulana tem Consulta. terapia hoje, e eu tô lembrando pra não esquecer, mas eu não vou esquecer, eu nunca esqueço. E ela disse que continuava fazendo as coisas e vinha a minha imagem na cabeça dela. Quando eu menos espero, eu tenho uma visualização, ela dizendo isso, né, pra mim. E eu via o seu casamento, e ele era na Igreja Católica. Eita. E você não tinha comentado isso com ninguém. Só eu e Diego, minha mãe e meu pai. E a mãe dele, acho que já sabia nessa época também. Mas estava bem assim, porque eu envergonhada. Eu ainda estava trabalhando, assim, que eu ia casar na Igreja Católica. Ninguém. E aí eu disse assim, não, peraí. Quando ela fala isso, se ela é católica, ela quer que eu case na Igreja Católica, tá vendo as coisas. Ó, sempre na ponta da língua, né? Como eu disse. Chip da contra-argumentação E ativado. aí, ativadíssimo. E aí ela diz assim, eu via você entrando... E você estava com sua mãe e com seu pai. E na semana anterior, minha mãe tinha dito assim, Thalita, posso entrar contigo não no casamento? Que as filhas agora entram com a mãe e com o pai. Eita. Quando ela falou isso, aí o negócio já foi apertando, né? Eu disse assim, peraí, calma. Essa mulher tava na minha casa. E quando ela fala de novo, ela diz assim, mas eu olhava 3 vezes e eu via seu pai e não via mais a sua mãe. Eu via Nossa Senhora segurando o buquê junto com você. E conduzindo Minha você Nossa Senhora. até a Diego e a Jesus, que estava ali esperando no altar. Misericórdia. Chega, arrepiei agora. Foi. Quando ela falou isso, meu olho encheu de lágrima, né? E eu disse assim, não. É demais pra mim. Não, eu disse, não. Eu comecei a chorar. Aí, a lágrima descia quando ela falou isso. Aí eu disse assim, foi muito importante você ter trazido isso, porque eu tô vivendo um conflito. Ela disse, eu sei. O Senhor pediu pra eu lhe dizer, pra se livrar de toda a culpa. Eita. Domingo, eu lá com culpa, chorando. E que você se permita descansar no colo de uma mãe. Aí eu disse, eu tenho mãe. Eu vou deitar no colo da minha mãe quando chegar em casa. Eu era assim, ó. Gente, você não tem noção, não. Do combate que foi, não. Eu disse assim, eu vou descansar. Eu tenho mãe. Quando eu chegar em casa, minha mãe tá em casa, eu deito no colo dela, eu vou descansar. Isso na minha cabeça, né? Eu não dizia pra ela. Mas altamente combativa. As coisas acontecendo diante dos meus olhos. Porque pra quem é católico, quando eu conto esses testemunhos, assim, tu não se rendeu aí, não? Eu digo, não. Não foi nesse momento ainda que eu me rendi. Acontece isso e eu ainda continuo. Foi uma batalha, muitas coisas foram acontecendo. Mas nesse dia, uma chave já foi virada, né? De muitas chaves que foram virando. E aí ela sai de lá, deixa o versículo, ela deixa aquele versículo pra mim de João, né? Da crucificação, quando Maria está lá com Jesus, ela diz, eis aí a tua mãe. Eis aí a tua mãe. Ela deixa esse versículo pra minha meditação e vai embora. Ela disse, olha, Thalita, eu só tenho que falar isso, porque o Senhor manda, eu tenho que obedecer. Ponto. Deixou a bomba lá na minha mão. E eu que lide com isso. Fui pra casa, cheguei em casa, fui contar a minha mãe. Um poço de lágrimas, quando eu conto pra minha mãe. Cheguei desesperada. Mãe, você não sabe o que aconteceu agora? Fui contar pra ela e minha mãe, então me chorar. Minha mãe, a gente sempre dizia assim... A mãe, a senhora é católica ainda, a gente brincava, porque ela tava lavando os pratos, ela sempre cantava canções católicas. Quando ela ia se referir a Nossa Senhora, a Maria, que a gente chamava Maria, ela chamava Nossa Senhora. Ela sempre assim, eu disse, sua raiz ainda tá muito forte, mulher, só não esqueceu esse catolicismo não da sua cabeça. Tanto usando na igreja evangélica, eu dizia mesmo assim, né? E a gente sempre dizia, e quando eu falo esse relato pra ela começa a chorar. Como se ela tivesse assim, sentindo a verdade naquilo que eu não sentia ainda. E aí ela chora e passa, né? Esse momento vai e passa. Isso foi no mês de março, eu acredito. De que ano? Do ano passado. Ano passado, agora, 2024. Isso. A gente casou em agosto. Isso aconteceu tudo nas vésperas do casamento. A gente começou a preparar, enviar convites de padrinhos e as coisas acontecendo. Quando foi no dia 10 de abril, que é meu aniversário, essa mesma mãe manda um presente pra mim. Um saquinho da Natura, um sabonete da Natura. Um sabonete. Quando eu tiro o sabonete, um terço embaixo do sabonete. Se ela me enganou com o sabonete. Aí, quando eu tiro a caixa, um terço de um mistério. Aí eu, que atrevida. Mandou um terço pra mim. Eu mesmo assim, desse jeito. Fui pra casa, peguei o terço, escondi embaixo da roupa, como que disse, ninguém pode ver isso aqui na minha casa. Minha irmã, protestante também, calvinista também. E assim, começa um processo, né, de eu começar a dizer assim, tá querendo amolecer meu coração, mas a situação... Por isso, eu tenho uma ligação muito forte com a minha irmã, me impedia também muito, assim, de amolecer, sabe, o coração.
Eu guardo esse texto, escondo. Aí contei só pra Diego e contei pra minha mãe. E pra mais ninguém. Aí eu recebo uma mensagem dela no WhatsApp. Aí ela bota assim, me perdoe pelo atrevimento. E eu tinha dito que é atrevida, né? E ela faz assim, me perdoe pelo atrevimento. No momento oportuno, seu esposo irá lhe ajudar a usar. Ponto. Seu esposo não, ela diz Diego. Que eu ainda não estava casada. Ela disse, Diego poderá lhe ajudar a usar. Ponto. Eu disse, obrigada. Agradeci o presente e ficou lá escondido. Aí chega o dia do seminário de vida, no Espírito Santo. Quando chega na semana, eu já começo a dizer a Diego, eu tô muito cansada, eu só tenho um final de semana pra resolver as coisas do casamento. Eu não vou, não. 3 dias, porque começava na sexta, vinha no sábado e no domingo. É o intensivão, o seminário, né? O fim de semana todo, né? Isso, o final de semana inteiro. Aí Diego ia tocar num domingo, em Mamanguape. De toda forma, ele ia ter que voltar comigo. Eu pego, disse que não. Eu digo, avisa a Rafa que não vai dar pra eu ir, porque eu tô cansada. Ele vai e avisa pra ela. Quando ele avisa pra ela, chega uma enxurrada de mensagem no meu WhatsApp. Eu deixei pra olhar no outro dia, na sexta de manhã. Eu não ouvi todas. Ela vai querer me convencer aí. Pá, pá, pá. Quando eu escuto a última, ela diz assim, você me prometeu. Pronto, me pegou na palavra ali. Quando ela disse assim, você me prometeu, doeu na minha alma. Porque quando ela falou, ela disse, você promete que vai no dia lá da celebração? Eu disse, prometo, eu vou. Quando ela disse isso, eu disse, Diego, eu vou. Arrumei a bolsa, aí a gente foi buscar a mãe dele, que fomos nós 3, e a gente foi. No caminho, eu digo assim, olha, vem cá. Tudo bem, a gente tá indo pra esse seminário, mas não tem nada de Maria lá não, né? Tem nada Mariano não. Ele disse, tem nada Mariano não. E se tiver, vai ser no domingo. A gente não vai estar nem lá mais. A gente não vai estar lá mais. Quando ele falar isso, eu vou tranquila, sossegada. Chega lá na sexta-feira, quando a gente começa a se sentar, o padre... Era uma missa no primeiro dia. Isso era pra ter vindo só amanhã. Não era pra ter vindo hoje, já na sexta. Só que ele ia tocar, né? O padre vai, sobe. Quando ele começa a celebração, ele diz assim... liguei muito pra você, Rafa, pra dar uma notícia, mas não consegui contato. Como faltava só 15 minutos, eu entendi que era porque você estava na correria, mas porque há 15 minutos atrás o Senhor me pede para mudar a intenção dessa missa. Essa missa será dedicada a Nossa Senhora. Eita. Eita atrás de eita na minha vida. Aí eu disse, eu não acredito. Aí eu olhei pra Diego, fuzilando o Diego. Tu não disse que não tinha nada de Maria, como quem diz assim, tu não disse que só tinha no domingo. Diego tava assim, ó, no teclado, olhando pra frente, como quem diz assim, eu não tenho nada a ver com isso. E o padre diz isso, eu digo, tudo bem. Aí ele faz uma homilia que já constrange meu coração. Falando sobre a fé, falando sobre o lugar de Nossa Senhora na igreja, o lugar de Jesus na igreja, falando sobre a devoção, sobre a falta de fé de muitos católicos nela. E ele começa a falar e o meu coração já começa assim... Eu digo, acho que eu tô com ansiedade. Acho que esse negócio tá me fazendo muito bem, não. Aí ele diz, vamos ficar de pé depois? Vamos cantar uma canção? Aí começa a cantar Acaso Não Sabeis. Eu me consagro a ti, começa, né? Mãe de Deus e minha. E eu lá, dura, dura, dura. Quando começa o refrão, acaso não sabeis, eu caio no pranto de choro igual criança. Criança, menino novo chorando atrás de mãe. Eu começo a chorar. Eu choro. E continua. Tem uma advogada, aí só quem já foi órfão. Começa um toró de chuva. E o telhado era de brasilite, lá na escola, era um ginásio. Muita chuva. Aí eu não sabia mais o que era chuva, o que era lágrima. Eu tava lá num êxtase. E eu lembro que eu choro. E eu lembro que essa menina que teve a visualização, ela tinha dito pra mim sobre se sentir órfã. E o colo da mãe. E o colo da mãe. E foi quando eu disse assim, que eu tinha mãe, que eu ia me deitar no colo da minha mãe em casa. E aquilo foi me pegando e eu chorei. E eu fiquei mais uma vez envergonhada, porque foi pior do que na celebração, muito pior. Eu chorei muito nesse dia. Fui e me sentei. Aí fui naquele dia, terminou a celebração da missa, a gente foi pro apartamento e eu já fui dormir assim, arrasada. Fazia dias que eu não tinha dormido bem e nesse dia eu dormi super bem. Fui no sábado pra lá, teve as palestras sobre pecado, sobre vários temas. E de tarde teve um momento de cura e libertação. Quando eu tô lá no momento de oração, eu disse, Jesus, a gente tem que aproveitar todos os momentos pra falar contigo, né? Então tudo que acontecer aqui eu vou usar pra estar contigo. E eu lá na minha oração,
chega uma mulher aqui, no meu ombro. Uma menina. Acho que do meu tamanho, assim, porque eu sou pequena, né? Mas ela era novinha, uma menina novinha, assim. Acho que ela tinha no máximo uns 18 anos de idade, 17 anos. Uma menina novinha. Encosta aqui no meu ombro. Aí eu faço assim, olho. Aí fecho o olho. Eu disse, pronto, lá vem. Porque disse, não tem aquele povo que vai na igreja de pastor que faz revelação, né? E tem medo de... Lá vem a revelação. Lá vem tocar em mim. Pronto, meu medo era assim, ninguém vai tocar aqui em mim, não. Porque fica o pessoal da intercessão, né? Orando ao redor, rezando o texto. E quando essa menina toca em mim, eu digo, não acredito, não. Eu digo, quer ver? Menino. Ela tocou aqui em mim, ela disse assim, ela manda te dizer que está muito orgulhosa de você. E que no dia do seu casamento, você entre com um texto que ela te deu. Eita. Aí eu comecei a chorar de novo. Foi um final de semana de choro. Choro, 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 choro. E eu lembro que nesse dia, ela fala isso... Aí ela termina dizendo assim, mas que ela é muito educada e que você só vai entrar no seu casamento com o texto que ela te deu, se você desejar, se você quiser. Aí pronto, ela vai sair de perto de mim. Aí eu disse, Diego, deve ter dito alguém que eu ganhei um texto. A gente tava em João Pessoa, era da Nova Berite, o seminário de vida do Espírito Santo que estava acontecendo. Aí eu disse assim, Diego tem contato com o pessoal de lá, deve ter pedido para rezarem por mim. E avisou que eu ganhei o texto. Na minha cabeça, eu tinha resposta pra tudo, né? Brincadeira, o chip foi ativado de novo. Com sucesso. Esse Diego deve ter conversado com o Rafa, com alguém. E nessas intimidades de oração, eles... ore por Thalita, que é protestante, vai estar lá com a gente. Assim, já traçou o cenário todinho pra justificar a fala que você recebeu. Uma fantasia que fazia total sentido pra mim. Quando eu vou pra casa, nesse dia, Diego diz assim, amor, Rafa disse que se você quiser ficar, ela leva você de carro pra Rio Tinto. Você não precisa ir comigo. Eu disse pra mim, já deu. Eu quero ir embora. Assim, revoltada. Revoltadíssima. Tocaram em mim. Era isso que eu sentia. Tocaram em mim hoje. Era isso que eu sentia. Já tinha acontecido a missa, a questão mariana, o choro. Aí quando chega nesse momento, no seu casamento, com o texto que ela te deu, isso não é possível, não. Fui pra casa. Deixei ele no aeroporto, que ele ia com o pessoal, com os músicos, e fui pra Mamanguape com a minha sogra. E eu não esqueço nunca que nesse caminho, eu olhava assim, eu gosto muito de contemplar a estrada e orar, né? Durante esses momentos de viagem. E eu lembro que eu olhava pra Deus e dizia assim, Senhor, pra mim, é impossível amar a sua mãe como essas pessoas amam. Mas se for da tua vontade, me ensina. Porque eu não vejo como. Eu disse desse jeito. Porque eu tava impactada já. Eu tava impactada com o amor das pessoas, eu tava impactada com o que eu tinha sentido. E eu disse assim, é impossível amar como essas pessoas amam. No máximo que eu sinto é um arrepio nesses momentos. Eu orando isso no caminho de casa. Mas se for da tua vontade, me ensine. Mas me dê uma experiência pessoal, porque enquanto se eu usar outras pessoas, eu não vou acreditar. Porque eu já tá... Diga aí, a pessoa... É muito atrevimento, né? Desafiando Deus. Jesus, faça isso aqui comigo, porque senão eu não acredito, não. Hoje eu olho e digo assim, meu Deus, me perdoa, Senhor. Mas naquele tempo, né, eu tinha todos os motivos. Achava que tinha todos os motivos. E eu pego, nesse processo, vou pra casa. E quando é na mesma semana que isso acontece, eu recebo uma mensagem do pastor me chamando para ler a carta que já tinha a decisão da igreja, né, em relação à minha situação por conta do casamento. Vou para o culto normalmente, e quando eu chego no culto, ele termina a pregação, a oração e me chama. E Diego entra comigo nesse momento na sala e ele lê a carta. Quando ele lê a carta, aí eu disse assim, disciplina, de quanto tempo para depois tomar outra decisão? Não. A igreja decidiu me expulsar. Me excluir, né? Eles usam uma palavra mais bonita. Eles usam excluir. A irmã faltosa, caso não se corrija, ou seja, caso não cancele o casamento, será excluída do hall de membros da igreja. Aquilo ali, pra mim, foi um choque. E eu não tinha compreendido, porque eu fui pra casa naquele dia, assim, devastada, chorando muito. E só depois eu compreendi que foi nesse dia que o Senhor me permitiu me sentir órfã. Porque até então, eu não sabia o que era ser órfã. E naquele dia eu me senti órfã. Naquele dia eu disse assim, Jesus, me rejeitaram. Foi isso que eu senti. E quando eu ia pra casa, parecia que era Jesus que tinha me excluído. Eu dizia assim, parece que foi o Senhor, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse, foi o Senhor que me excluiu. Foi assim que eu cheguei em casa. E Diego chorava de um lado, eu chorava do outro. O choro dele, a gente conversando depois, era um sentimento de culpa, isso está acontecendo com ela porque a gente vai casar, porque eu sou católico. Eu com choro de rejeição mesmo, sentimento de rejeição, de me sentir perdida com tudo que estava acontecendo, de estar perdendo tudo que eu sempre acreditei.
E aí, quando eu chego em casa, minha mãe senta do meu lado, isso sem eu falar com ninguém, né? Essas questões sempre internas, olha pra mim e diz assim, minha filha, Jesus não lhe excluiu. Jesus nunca faria isso com você. Ponto. Aí nesse dia comecei a dar vontade de chorar sempre que eu falo nisso. Porque eu vi o cuidado de mãe ali. E eu vi o cuidado de Nossa Senhora através da minha mãe naquele dia. Porque ela disse assim, Jesus jamais faria isso com você. Que é como eu me sentia. E aquilo ali foi como um bálsamo. Tudo que eu estava sentindo passou. Deus continua no controle. Foi esse sentimento que eu tive naquele momento. E eu entendo hoje que se o Senhor não tivesse permitido que isso acontecesse, talvez eu não tivesse saído. Talvez eu sempre fosse encontrar razões e motivos para continuar lá. E quando o Senhor disse assim, ó, ela vai sair não, porque quer não, eu vou tirar. Você não vai sair não, minha filha, eu já tô lhe mostrando os sinais, tudo, e você não vai sair não, você vai sair sim. E aí, eu vou e fico desigrejada, né, naquele momento. E aí, Diego continua indo pras missas, e eu não vou. Continuo não indo. Aí chega um dia, que já 2 semanas sem ir pra igreja, eu digo, eu vou contigo pra missa hoje. Aí vou pra missa, aquele sentimento assim de ovelha perdida, sabe? Chego lá sentada, aquele negócio, aí eu vou pra casa, digo, aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu lugar. Aí, quando chega na semana da padroeira de Rio Tinto, que é maio, Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, né? Chega a semana da padroeira, acontece lá a festa da padroeira na cidade, e eu fui dormir, porque a gente nunca é de ir pra festa assim, popular, assim, né? Quando a gente vai pra um São João, em família, essas coisas. E aí eu fui dormir, e eu lembro que eu escutei a festa, parecia que tava dentro de casa a festa, eu naquele negócio assim, querendo dormir. E minha amiga, nesse dia, tinha pedido pra dormir lá em casa, porque tava se sentindo ansiosa. Aí o filho dela ela mora só com o filho, o filho dela tinha ido pra casa da avó, disse, pode vir. Botei ela pra dormir no quarto com a minha irmã e fui dormir na sala nesse dia. E quando foi de 3 e alguma coisa da madrugada, eu acordo de um sonho. E eu lembro que nesse dia, eu fiquei assim, não tem quando a gente recapitula o sonho várias vezes, porque a gente não quer esquecer quando acordar de novo? Porque tem vezes que a gente sonha, eu não sei se vocês têm essa experiência de sonhar e lembrar tudo e às vezes de esquecer. Porque eu tenho muito isso de, eita, sonhei isso, isso, isso. Quando é no outro dia que eu vou tentar lembrar, eu não lembro mais. E eu fiquei, porque foi tão forte o sonho, que eu fiquei recapitulando ele na minha mente até eu pegar no sono de novo. E no sonho acontecia que eu sentava em vários bancos de madeira e tinha vários tapetes, almofadas vermelhos, pretos, assim, de cores vibrantes na minha frente. E do meu lado direito, eu via uma capela católica, uma igreja católica. E vários homens, como se fosse um texto dos homens. Vários homens orando, entrando para rezar na igreja. E eu sentada nesse banco, no meio da rua. E eu dizia assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Que lugar é esse? E aí uma menina vai e levanta atrás de mim. E ela diz assim, bem-vinda ao nosso terreiro de macumba. Eita. Desse jeito. Aí eu olhei pra trás e disse assim, oxi, terreiro de macumba, eu tô fazendo o que aqui? Quando eu olho pra frente, eu vejo uma moça possessa e outra moça chorando muito do lado dela. E eu vejo aqui a mãe dela e o irmão, dos dois lados. E os dois como se estivessem, assim, paralisados. Ninguém se mexia. Era como se só quem se mexesse nesse sonho fosse essa moça, que disse bem-vinda ao terreiro, a moça que chorava e a possessa. E eu dizia assim, ninguém vai fazer nada, não? Aí ninguém mexia, ninguém falava. Aí eu dizia, eu vou orar por ela. Corajosa. Levantei, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu chego na metade do caminho, no meu ouvido soa, reza uma Ave Maria por ela. Aí eu paro assim na minha oração, como que diz assim, se o sangue de Jesus está tendo poder, imagina a Ave Maria. Eu assim, eu não rezo a Ave Maria, aí de novo, rezo a Ave Maria. Aí eu não acredito não. Aí eu vou. Ave Maria, cheia de graça. Quando eu termino a oração, a mulher possessa cai no chão e a menina para de chorar. E aí todo mundo desperta, o irmão pega ela, a mãe pega ela e coloca dentro do carro e me chamam e eu entro e eu desperto desse sonho. Quando eu acordo de manhã, eu digo, Jesus, eu não acredito será que essa foi minha experiência pessoal? Que eu pedi? Que eu tinha pedido uma experiência pessoal. Eu tinha dito que era impossível, né? E aí eu disse assim, não. Eu acho que minha amiga chegou muito carregada aqui em casa. Minha amiga chegou carregada aqui em casa e eu acho que eu acabei sonhando com a Ave Maria, mas hoje é dia de Santa Rita de Cássia. Eu misturando essa questão de santos aqui em Rio Tinto, eu acho que eu tô ficando confusa.
fui tomar café. Quando eu termino o café, não tinha nem terminado ainda, a campainha toca. Eu digo, mãe, tá tocando a campainha. Ela disse, não, eu tô lavando roupa, vai atender? Aí eu deixo o café, vou lá atender. Quando eu abro a porta, é minha avó. Com uma rosa de Santa Rita de Cássia. Ela tinha acabado de vir da missa matinal, a missa votiva, a Santa Rita de Cássia, e entrega na minha mão e diz assim, minha filha, o padre disse que a gente precisava entregar essa rosa para quem precisasse de uma confirmação no coração. E eu escutei minha netinha. Eita. Foi desse jeito. Isso aí pra mim assim, foi marcante também, porque minha avó tem 80 anos, ela veio a pé da igreja, lá pra minha casa, e foi nesse momento que meu coração se converteu. Foi nesse momento. Pra mim foi claro, assim. Eu via meu coração fazendo assim, ó. Voltando. E a olhar pra igreja católica e dizer assim, Senhor, eu não vou fugir mais. Foi nesse momento que eu disse, eu não vou fugir mais. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei o que vai ser da letra que eu preciso. Eu preciso que o Senhor me ensine, eu vou estudar. Mas eu sei qual é o meu lugar. Naquele dia eu sabia que o meu lugar ia ser na igreja católica. Eu só sabia disso naquele dia. Era a única coisa que eu tinha certeza. E aí eu entro pra casa chorando com a rosa, coloco ela num vaso e pronto. Naquele dia eu disse assim, sou católica. Foi assim que aconteceu, esse processo todo, né? E aí eu começo a ir mais pras missas com o Diego, começo a ter interesse de aprender sobre o terço. Amor, me ensina a rezar o terço. Eita, fala com alguém da igreja que eu queria fazer primeira comunhão. Porque começa um processo de sofrimento pra mim, viu aí? Toda missa eu chorava. Porque eu tinha sede do corpo de Cristo. E eu chorava em toda a missa. Quando chegava o momento da comunhão, eu chorava que parecia que alguém tinha roubado algo de mim. A vida inteira. Esse aí vai ser um tema que a gente vai tratar daqui a pouco. Minha gente, olha aí, viu? Fortes emoções aqui, viu? A gente sabe que a fé e a razão, né? Andam juntos e nos levam para Cristo, mas nosso Senhor usou da emoção para conquistar essa mulher. E nosso amigo Diego. Daqui a pouco eu vou trazer Diego aqui para vocês verem o caminho que o bom partido Diego usou para poder trazer nossa amiga Thalita para a Igreja Católica, graças a Deus. Deixa eu registrar aqui mais uma vez nossos apoiadores, a Voajar. Se você entrar em contato com a Voajar, gente, dizendo que foi pelo EcclesiaCast, você teria de 5% até 60% de desconto, beleza? Então, toda a tua solução para viagem de fé ou de férias, você encontra na Voajar. E a outra parceira da gente que a gente sempre ressalta aqui é a Sant, com essas camisas maravilhosas aqui que você pode encontrar no site aqui da Sant. Você escaneia o QR Code que vai direto pro site deles. Tem essa camisa de Santa Terezinha, tem a de São Padre Pio e a do título Theotokos que nós lançamos em parceria com a Sant, eu que desenhei juntamente com eles. E tem essas aqui, que é o modelo oversize que eles lançaram agora. E qualquer camisa do site você compra com o meu cupom de desconto segundo o Sant. Então, vista-se com modéstia. Lojas Toda Tua Maria, para quem já é consagrado ou quer se consagrar a Nossa Senhora, vai ser o caso da minha amiga Thalita aqui. Já recebeu a cadeia dela, viu? Tá aqui. Então você entra em contato. Lá no Instagram tem um link para o WhatsApp. Diz que conheceu a Toda Tua Maria pelo EcclesiaCast, que você vai ter desconto. E você personaliza a sua cadeia de consagração da melhor forma, com a sua devoção, né? Mãe do Amor, artigos religiosos. Está aqui nossa irmãzinha Thalita ganhou um presente maravilhoso da Mãe do Amor. Essa imagem de Nossa Senhora grávida, belíssima. Providencial, né? Pro momento. Esse kit maravilhoso. E a Mãe do Amor agora tá com o projeto AMA, tá? Que é o quê? Projeto para você ser revendedora, porta a porta, como pessoa física, não empresa, para você evangelizar e fazer uma renda extra, né? Então, muitas mães têm conseguido colocar o sustento dentro de casa através dessa forma, evangelizando. Então, entre em contato com o pessoal da Mãe do Amor, tá bom? Porque as revendedoras podem até montar um kit como esse, pode vender de forma individual. Você fica livre para evangelizar através da Mãe do Amor. Dada a palavra aos nossos apoiadores, eu queria agora dar a palavra ao nosso irmãozinho Guga. Guga, vê aí na caixinha. A gente sempre abre uma caixinha de perguntas no perfil do segundo e o pessoal manda algumas perguntas, tá? Sim. Então, vamos ver o que é que vai vir aí. Vamos embora, vamos lá. A pergunta da Jace Heck. Como lida com Maria depois de viver como protestante? Como lida? Sim. Como se lida, como lidar, né? Como você lida no dia a dia com Maria, sim, depois de ter vivido como protestante? Você falou de todas as suas experiências, então como é a sua visão de Maria antes, que você já relatou aqui muito, e agora depois? Sim. Então, como eu falei lá no começo, eu via Maria como uma mulher... Um problema, né? Problema, né? Assim... na igreja protestante eu via como alguém de respeito, que foi escolhida para trazer o Salvador ao mundo, mas só isso. Ela só foi agraciada por isso, né? Apenas. Apenas isso, só isso. Carregou o Salvador do mundo e era só uma mulher importante. Uhum. E hoje, né, a minha visão de Nossa Senhora, ela é transformadora, né? Porque eu não só li sobre ela, eu senti o amor dela na minha vida.
Então, falar de Nossa Senhora hoje sempre me emociona, sempre é um motivo de muita alegria pra mim. Tem uma referência até que as pessoas dizem, Thalita de Maria. Muitas pessoas acham tão linda, eu amo. Eu digo, chama mais. Queria que fosse Thalita Maria, meu nome. As pessoas chamam Thalita de Maria. Muitas pessoas têm essa referência hoje, após o testemunho, pra chamar nas pregações, sempre pra pregações marianas. E eu fico muito feliz, porque hoje a minha devoção à Nossa Senhora, ela é uma devoção que veio pra completar a minha vida, né? Eu sempre tive mãe, mas o amor da mãe do nosso Senhor é diferente, né? É um amor que nos completa, é um amor que nos constrange também, porque eu fico muito constrangida com o cuidado e zelo que ela teve por mim, o respeito também, porque ela esperou o meu momento, né, para que ela me resgatasse. E eu sempre falo que, assim, eu sou muito constrangida de falar disso, porque eu rejeitei tanto ela. Eu rejeitei tanto. E ela continuou incansavelmente me amando. Então, assim, pra mim, o amor que eu tenho por Nossa Senhora hoje é um amor que rege minha conduta cristã. Porque quem mais do que Maria amou o nosso Salvador, né? O nosso Senhor, né? Então, hoje ela, pra mim, é um exemplo de cristã. De cristã, de seguidora de Cristo, a qual eu quero sempre imitar, né? Esse amor, essa devoção, essa entrega dela por Jesus, pelo caminho que ele teve. Então, ela hoje é essa imagem pra mim, de alguém que eu gostaria de ser, meu Deus, um pouquinho parecida, né? Quando eu olho pra ela como mãe, a entrega dela hoje grávida, né? Esperando um filho. Inclusive, o nome do nosso filho é Joaquim. Eu já ia perguntar isso, já. Em homenagem ao pai de Nossa Senhora, né? Então, hoje, eu não tenho medo de falar sobre esse amor que eu sinto por Nossa Senhora, né? Eu achava que eu ia ter, inclusive. Eu disse, meu Deus, eu mudei toda a minha história de vida. Quem eu era, como todo mundo me conheceu a vida inteira. A gente mora em cidade pequena. E eu ficava com esse receio de não ter uma entrega. Mesmo com tudo que ela fez por mim, eu não consegui devolver o que ela fez, né? E hoje eu tento, em todos os momentos, fazer isso. Então, a minha visão hoje dela é esse exemplo de imitação, né, de fé, a quem eu quero estar sempre seguindo e trazer sempre meu coração. E minha intimidade com ela hoje é essa, né? É rezar o Santo Terço sempre que posso, conversar com ela o dia todo. Eu sempre digo, Nossa Senhora, chega aqui. Uma coisa que eu orava muito e rezava muito depois que tudo isso aconteceu, era pedir pra ela. Eu pedia muito pra ela, disse, não me abandone mais, por favor. Olha, eu sei que a senhora já me resgatou, mas eu continuo precisando ser resgatada todos os dias. E eu sempre peço isso pra ela, eu digo, não me deixe. Não deixe de fazer com que eu tenha experiência. Porque, às vezes, a gente fica querendo ter experiências, né? Muitas pessoas dizem assim, Thalita, eu já pedi muito e não tive experiência. Mas, às vezes, aquela pessoa não vai ter. Às vezes vai ser diferente. Às vezes a experiência está num dia ordinário que a pessoa não está enxergando e está esperando algo mirabolante, né? O Senhor escolheu que fosse assim comigo. Mas eu entendo que ele sabe da resistência do coração de cada um. Então, eu entendo que cada pessoa vai ser diferente. E hoje comigo é assim. Então, minha conversa com ela todos os dias é essa. Ela não me deixa. E eu fico querendo sempre buscar o amor dela no ordinário, no dia a dia. De enxergar o cuidado e o zelo dela com a nossa família também, né? Com minha maternidade. Então, ela está presente todos os dias comigo. Thalita, você falou que, né, depois teve essa experiência de receber a rosa de sua avó, né? Você disse, não, senhor, eu quero, vou estudar, vou procurar saber. E a gente sabe que você falou que, né, passou pela Assembleia de Deus, pela Batista, né? Pela Presbiteriana, né? E os pontos principais de divergência que eles tinham com a fé católica, entre outros tantos, Nossa Senhora e Eucaristia, né? Você falou que tinha essa sede. E como foi a primeira vez que você recebeu Nosso Senhor Eucarístico? Olha, eu sempre, como eu disse a vocês, eu chorava nas missas. Eu lembro que teve uma última vez que eu fui para um evento que tem lá na nossa cidade vizinha, que chama Banhados em Cristo. E eu lembro que minhas amigas me abraçaram nesse dia, porque eu chorava, como se algo fosse arrancado de mim. Todas as vezes que eu ia pra missa, mesmo a gente sabendo que existe a comunhão espiritual, né? A minha comunhão espiritual, ela era muito sofrida, porque parecia que algo estava sendo roubado de mim todas as vezes que eu não comungava do corpo de Cristo. E quando eu recebi pela primeira vez, foi uma mistura de constrangimento, de dizer assim, Senhor, eu não sou digna disso aqui. De receber o teu corpo, de te ter em mim. E o Senhor se faz tão pequeno dentro de mim hoje. E traz algo tão grande em mim. E eu vou contar algo pra vocês sobre a primeira comunhão, que é um bônus do testemunho, que eu nem falei.
Primeira vez exclusivo da EcclesiaCast, hein? Um bônus do testemunho. Olha só, meu pai estava afastado há mais de 25 anos, né, da igreja. Minha mãe estava sem ir para a igreja, porque era eu que dirigia, ia com ela. E quando me excluíram, me expulsaram, ela disse que não queria mais fazer parte dessa igreja, que não compactuaria de uma igreja que não acolhe, que não ama. E aí, eu disse, mãe, não conte para pai, não, porque se a senhora quiser voltar a ir para a igreja, vai que pai diga assim, vocês não vão mais não. Ele, meu carrasco, às vezes, diga que você não vai mais e a senhora queira ir com Thaisa. Eu que fui excluída. Não foram vocês, né? Deixei elas à vontade para poder continuar lá. E aí, pedi para ela não contar pro meu pai. Só que ela contou, né? Quando ela conta, meu pai reage totalmente diferente do que eu achava. Ele mandou uma mensagem para mim e diz assim, minha filha, siga seu futuro esposo. Vá ser feliz. No lugar que ele está. Eu disse, vai ser feliz na igreja católica, né? Ele estava dizendo. E eu disse, tá, amém, pai. Disse isso. Quando foi no final... Isso foi na segunda. Quando foi no final de semana, no sábado, meu pai diz assim pra minha mãe, Beta, deixa a roupa da gente engomada pra amanhã a gente ir pra missa? Pronto. Desde esse dia que eles não faltaram mais à missa. Nossa Senhora levou a família inteira. Ele foi pra missa com a minha mãe. E aí eu comecei a fazer catequese para entender todo o processo, né, básico, porque a gente sabe que a catequese é uma vida inteira da gente estudar, né? Mas aquela catequese básica e o crisma para adultos. E aí, nesse processo, eu tinha muita preocupação com meu pai. Quer dizer, meu pai trabalha a semana inteira, ele não vai estar indo para a igreja todo sábado à noite para fazer um estudo. Ele sempre dorme de 7 horas da noite, meu pai, interior, 7 horas, tá tudo fechado lá na casa deles. Eu e minha irmã que ficava acordada lá. E aí, meu pai olha pra minha mãe no domingo na missa. Isso, nessa missa, eles indo sem faltar. Eu acho que num ato de cuidado dele com a família, com minha mãe, que minha mãe tava sem ir pra igreja. E ele já há 25 anos sem ir pra igreja. Chama minha mãe e ele diz assim, ô Beta, vamos falar com o padre? Todo mundo vai pra fila receber Jesus e a gente não. Foi isso que ele disse. Aí minha mãe foi e me disse. Aí quando minha mãe me disse, eu disse a Diego. Aí eu disse, vamos falar com o padre. Vamos saber o que é que pode ser feito no caso do meu pai. E eu já estava com a primeira comunhão marcada, né? Quando chega na semana da primeira comunhão, a gente fala com o padre. 2 semanas antes, na verdade, o padre diz assim, não, seu pai não precisa fazer o processo de catequese. Ele precisa professar a fé. Assim como você poderia fazer isso também. Professar a fé diante da igreja. E aí eu ganho um bônus, né, nesse momento. Porque minha primeira comunhão estava marcada, mas antes dela eu professo minha fé. Diante da igreja, junto com meu pai e com a minha mãe. Maravilhoso. E nesse dia nós professamos nossa fé e subimos juntos ao altar e recebemos Jesus Eucarístico, os 3 juntos. E como foi a sensação de receber a Eucaristia pela primeira vez? Meu Deus, é a Você sensação... já entendia ali de fato o que era a Eucaristia na primeira vez? E como foi pra você? Eu entendia tanto que, como eu digo, era um sofrimento pra mim não receber. Né? Então, quando eu recebo a Jesus pela primeira vez, é como se o sentimento de vazio que eu sentia, porque eu questionava muito, inclusive nas igrejas evangélicas, o fato da celebração da Santa Ceia não ser realizada em todos os encontros, ser uma vez no mês, porque Jesus deixava claro que isso deveria acontecer todas as vezes que a igreja se reunisse, né? E eu dizia, só tem isso aonde? Na igreja católica. E naquele momento... Aí eu lembro que eu subi a escada com constrangimento, como eu falei, assim, com o sentimento de assim, Jesus, eu não mereço isso aqui. Tudo que me acontecia, eu sempre disse, Jesus, eu não mereço isso aqui que tá acontecendo comigo. No casamento da gente, a gente não recebeu, eu não tinha feito primeira comunhão ainda, eu queria muito ter recebido no casamento, a gente não recebeu. E no processo do casamento em si, eu entro muito emocionada também. Porque a primeira coisa que eu faço é ver a imagem do Cristo crucificado, e começar um momento de adoração. No meio do casamento, eu entrando assim. E eu lembro que naquele momento, Jesus dizia pra mim, no meu coração, né? O quanto a imagem ela era uma representação. Né? E não uma idolatria, não uma mera escultura. E eu sentia naquele Cristo crucificado que eu via na igreja, esse sentimento da entrega que ele fez por nós. E aí, quando eu chego, né, no momento da Eucaristia, que eu recebo, é como se todo vazio que eu sentia fosse preenchido naquele momento. E eu achava que eu ia, assim, debulhar no choro. E não foi. Eu debulhei foi em sorriso. Minha boca se encheu de riso, como a palavra fala, naquele momento. Eu só conseguia sorrir, me alegrar. Meu coração se encheu de alegria. Não foi... Porque eu sei que, assim, quando muitas vezes a gente tem um momento quando a gente tem um momento da exposição,
né, do Cristo, a gente muitas vezes, assim, entrega nossas dores, entrega nossas angústias, né, no momento de oração, quando a gente tá com Jesus ali na nossa frente. Mas eu sempre tiro muito para esse momento de adoração, né, de gratidão a Ele, pela presença dEle, por Ele se fazer pequeno para estar ali ao nosso lado. E naquele momento foi isso que eu senti. A alegria. Eu achei que eu ia ficar assim, chorando, naquela emoção assim, porque tudo era choro. Aí o processo todo do testemunho, choro. E aí naquele momento não, meu coração ele se enche de alegria e se sente preenchido, como se algo tivesse sido devolvido pra mim. Porque eu acho que tudo que eu sentia falta a minha vida inteira, porque eu fui batizada, mas algo foi roubado de mim a vida inteira. E naquele momento eu senti que algo estava sendo devolvido. Foi esse meu sentimento. Que coisa incrível. Você falou aí a diferença que você presenciava isso na Igreja Católica com a comunhão eucarística, com a Eucaristia, Sim. em cada Santa Missa. E na Igreja Protestante você não encontra isso. Hoje você de uma ex-presbiteriana para uma católica hoje, fiel à Igreja Católica, qual é a maior diferença que você encontra da Santa Missa para os cultos protestantes? Ai, meu Deus, tudo. A liturgia da missa é muito bela, né? Acho que tem até um vídeo que a gente gosta muito, que ele ilustra o processo da missa, como se a gente visse a missa com os nossos olhos espirituais. É um filme, né? Que é em desenho. Isso. É um teaserzinho, né? Que tem bem completo, assim. E eu eu ganhei do padre Denis, Todos os Caminhos Levam a Roma. Sensacional. E comecei por ele, e depois eu li o Banquete do Cordeiro. Então, assim, o ambos de Scott Hahn, ex-presbiteriano, né? E quando eu leio o Banquete do Cordeiro, eu me apaixono ainda mais pela missa, porque foi assim, quando a gente foi conversar com o padre sobre o nosso casamento, eu falei, ô padre, eu fico muito confusa, porque eu não sei a hora de levantar, eu não sei o que responder, que tinha coisa que eu vi que o povo já sabia, né? O povo desde pequenininho na Igreja Católica falava tudo bem facilmente, eu dizia, meu Deus, é pra falar o que agora? Aí eu olhava pra Diego com o olho fechado, eu digo, é pra sentar? É pra ficar em pé? Porque na hora da Eucaristia, na hora da celebração da Santa Ceia na Igreja Protestante, quem não participa, se senta, né? Ou sai. Antigamente até nem ficava, né? E aí, hoje, quando eu começo a participar da missa, eu comecei a ficar assim, confusa. Eu dizia, peraí, eu tenho que ficar em pé também, como todo mundo que vai comungar. Eu sento, ficava confusa. Aí, às vezes, eu olhava pra Diego, o Diego já tava com o olho fechado, e eu ia seguindo todo mundo, que o povo ia fazendo, eu ia fazendo. E aí eu falo com o padre dessa minha confusão. E ele diz assim pra mim, minha filha, a missa não é pra entender, a missa é pra sentir. Mudou minha história nesse dia. Embora a gente possa compreender a missa, a gente precisa sentir a missa. Viver, né? Viver a missa. Tem muitas coisas pra gente viver na missa. Desde o momento que a gente inicia, que a gente entrega pra Deus nossos pedidos, nossas súplicas. Desde o momento que a gente entrega nossas confissões a Ele. Né? Em todos os momentos do glória. Assim, nem se compara. Não chega num chinelo, num cheiro. Não queria lhe uma liturgia. interromper, mas eu vou pegar uma na sua palavra aí. Você falou de Sacramento da Santa Missa, você falou confissões. Eu ia perguntar isso Foi também. Como é que eu vou me confessar, culpado? A primeira vez que você foi se confessar. A primeira confissão. Depois da conversão. Como é que foi a primeira Sim. confissão de um ex-protestante? Você falou da primeira missa, a primeira Eucaristia, o relacionamento com Nossa Senhora, mas como é que foi? Confissões de uma presbiteriana. Antes, A né? primeira confissão na Igreja Católica de um ex-presbiteriano. Minha gente, eu fiquei tão nervosa. Foi engraçado, porque eu fui me confessar antes da primeira comunhão. Até então, eu tava nesse processo de aprendizado, que ainda estou, né? Tem muita coisa ainda para aprender, mas estava nesse processo de aprendizado e eu dizendo assim, não, vou deixar para ir para confissão quando for para a primeira comunhão, que todo mundo tem que se confessar, para o crisma e para a primeira comunhão. E eu fui segurando até lá. Mesmo assim, sabendo que era necessário, eu fui segurando, né, nesse momento. E aí eu lembro que era muita gente nesse dia, porque era toda a turma. Foram 190 crismandos nesse dia com a minha turma. Sem primeira comunhão, só de crisma. Que aí vem as comunidades de Rio Tinto. E aí o padre separou em dias e horários pra gente ir. E aí a gente ficava nos bancos. Aí quem ia indo pro outro banco. E cada vez que eu ia pro outro banco, meu coração palpitava. Eu dizia assim, Diego me orientou, né? A questão do exame de consciência, que eu não sabia. Que é uma das coisas que eu tinha muito combate com ele também. Porque tem que se confessar pro padre. Porque a gente não se confessa diretamente pra Deus. A gente não tem livre acesso. Porque a gente precisa fazer isso. E eu questionava muito o Diego. E aí, nesse dia, ela achou eu sentadinha no meu banco pra confessar.
E eu lembro que assim, eu vou abrir uma coisa aqui, que uma das coisas que eu confessei, eu disse, Padre, eu preciso pedir perdão por tudo que eu sempre falei sobre a Igreja Católica e sobre Nossa Senhora. Padre, eu preciso que isso seja perdoado. Padre, eu preciso. Eu sei que ela já me perdoou, mas eu preciso que o Senhor me ajude. E aí, naquele dia, eu tive uma conversa e foi muito mais tranquilo do que eu esperava, né? Um momento muito edificante, inclusive. Quem tá aí em casa que não vai se confessar, vá se confessar. É muito importante esse momento de confissão, a gente fazer essa autoanálise, né, dos nossos pecados e verbalizar também isso, né, para um sacerdote. E naquele momento, né, eu recebi minha absolvição e eu disse assim, Jesus, pode levar, brincadeira, pode não. Ainda ia casar, né? Ainda ia casar, mas eu disse não, já tinha casado. Já tinha casado, né? Naquele momento eu disse assim, Jesus, que momento, que sensação maravilhosa, né? E aconteceu e foi muito tranquilo, foi muito bom. Eu acredito que assim, com as amarras já desprendidas, né, de mim, foi muito mais fácil todo o processo que eu fui vivenciando. Foi tudo muito bom de vivenciar. Eu tenho uma curiosidade em relação a isso. Você passou por esse processo de conversão, sua mãe também acompanhou você, seu pai também? No processo de conversão? Sim, ele se converteu também porque... Sim, porque assim... Mas e a pergunta que fica, que sua irmã, que você falou que era muito... Pronto, minha irmã, ela vai com a gente hoje pra missa, ela ainda tem um processo assim muito mais difícil, né, porque tem um namorado dela também que você ela não tem esse relacionamento dela foi o quê? Há 7 anos atrás, 6 anos atrás. Foi quando a gente foi pra presbiteriana, e já não existe mais esse relacionamento. Quando a gente sai da igreja presbiteriana, ela sai também, porque ela continua dizendo que não quer fazer parte. Inclusive, meu Deus, ela não vai assistir esse podcast, eu não vou deixar. Mas o pastor entra em contato com ela, né, e diz assim, olha, minha irmã, a gente tá sentindo saudade de você, da sua mãe. E ela diz assim, minha irmã foi disciplinada, né, e expulsa da igreja. Mas eu queria saber por que toda a igreja não está disciplinada, ela falou. Eita. E ele disse assim, por quê, minha irmã? Porque ninguém amou minha irmã. Eita. E o primeiro mandamento do Senhor é amar. E ninguém amou minha irmã. Ela disse desse jeito. E eu quero saber por que toda a igreja não está disciplinada. Pronto. Naquele momento, eu lembro que eu chorei quando ela disse isso, porque ela era muito dura em relação a essa minha mudança para a fé católica. Ela nunca tinha se dado o direito de ouvir meu testemunho. E aí, a primeira vez que ela escutou meu testemunho foi quando eu fui pro EJC. Ela ficou com fone e eu tava pregando e eu vi ela tirando o fone e me ouvindo. Foi a primeira vez. E aí ela começou a escutar mais. Aí hoje ela conversa muito com a gente. Ela gosta muito da oração. Como é o nome? De São Francisco. Aí posta a foto agora com a oração de São Francisco. Eu digo, mas ela tá no processo. Tá no processo Nossa ainda. Senhora tá buscando ele. Aí a gente conversa muito sobre Santa Terezinha. Ela pergunta já pra gente. Mas antes ela não se dava o direito nem de perguntar. Então pronto, domingo agora a gente foi junto pra missa. Era como você era no início. Ainda assim... Ela, como não tem, eu acho que essa abertura, né? Eu tinha um relacionamento com o Diego que me conduzia. Hoje ela tem a nós dois. Então, hoje ela conversa com a gente e pergunta, já vai pra missa com a gente, já fica com o livrinho da liturgia, acompanhando. Então, assim, tá nesse processo, né? E Deus tá tomando conta. A gente tem sempre essa crença que Deus continua no controle de todas as coisas. E ela falou uma coisa também muito importante, que ela disse assim, hoje é muito mais complicado pra mim, porque minha família tá indo junto pra igreja. E eu sinto que ela sente cada vez mais esse desejo, né, de estar junto com todos nós. Porque meu pai fazia 25 anos, como eu disse, que não ia numa igreja. E hoje ele faz parte, ele não falta à missa. E eu achei engraçado que quando ele comungou pela primeira vez, os 3 juntos, né, a gente foi pra um aniversário depois desse dia. A gente tava no caminho do aniversário, aí minha mãe foi fazer uma fofoquinha, assim. Aí ele olhou e disse assim, tu tá fofocando por quê, Beta? A gente recebeu Jesus agora. Eu achei muito engraçado. A gente recebeu Jesus agora. Não pode fofocar, não. Isso não é fofoca, não. É só um comentário. Não, Beta. Olha, Jesus veio para purificar a gente. Não fale, não. Amanhã eu vou ser menos estressado no meu trabalho. E eu gostei muito dessa fala dele. E minha irmã viu isso e disse assim, tu viu a consciência de pai sobre receber Jesus? E foi uma coisa que o padre falou, né, pra gente, sobre essa questão da profissão de fé. Ele disse assim, a intenção do coração dele de querer receber Jesus já demonstra tudo. E aí, por isso que ele vai professar a fé. E aí, a gente fez essa profissão de fé. E desde esse dia, sempre que ele recebe Jesus, ele diz que passa a semana toda dizendo assim, eu não sou digno, eu preciso me estressar menos. Minha gente, olha, não esquece de curtir esse vídeo, tá? E vou pedir pro pessoal comentar, segundo. Você me permitir, eu vou lhe parafrasear aqui, viu?
Salve Maria. Digita aí no Salve comentário Maria. para provar que você esteve com a gente até o final aqui do podcast. Então curta, digita aí Salve Maria, compartilha depois esse vídeo com todo mundo e se inscreve no canal para não ficar de fora das notificações. Então aqui agora é um episódio melhor do que o outro, tá? Então não fica de fora dessa. Curte o vídeo e comenta aí Salve Maria. Esse foi um dos episódios, eu confesso, eu vou falar uma confissão, quem vai confessar agora sou eu. Esse foi um dos melhores episódios que a gente Ai, gravou que até bom. agora. Um Que dos bom. melhores. E eu bato muito minhas ideias com as suas, então Sim. eu gostei muito desse episódio até agora. Que bom. E já a gente chegando perto do final, eu queria que você, como uma ex-presbiteriana agora, se você pudesse dar um conselho para algum protestante que está pensando em se converter, em conhecer mais a fé católica. Eu queria que você, como propriedade, como ex-protestante presbiteriana, falasse. Olha só, como o meu processo, cada processo é único, né? E eu sempre digo assim para as pessoas nos comentários dos vídeos da gente, a gente já recebeu muitos testemunhos, que através do nosso testemunho, outras pessoas começaram a se permitir para a Igreja Católica. Uma moça agora há pouco relatou que casou na Igreja Católica e agora está fazendo parte junto com o marido, ela era protestante e ele católico. Então a gente vai recebendo sempre muitos testemunhos, fruto desse momento que a gente foi vivendo e a gente foi com muita verdade repassando isso, porque é sempre assim, quando eu vou contar meu testemunho, eu conto mesmo como eu era dura. Então eu acredito muito que quando a gente estuda, é muito importante a gente estudar a história da igreja, a tradição da igreja. Quem está Aquela nesse processo sempre... Frase de Santo Agostinho, só se ama aquilo que se conhece. Eu falo isso sempre nos meus testemunhos, inclusive. Eu digo, é impossível a gente amar algo que a gente não conhece. Então, eu digo isso para os católicos sempre, para as pessoas que são católicas. Isso é impossível amar o que não se conhece. Então, uma vez eu escutei de um amigo, um colega que disse assim, tu foi logo pro pior, pra missa. Ele é católico, disse, tu foi logo pro pior, era pra tu ter ido pra um grupo, pra um evento. Aí eu disse. Meu aí eu lembro Deus. que eu disse assim, ó, na Isso aí é época. caótico, não é católico, não. Eu olhei e disse assim, na época, eu disse assim, eu não era nem católica. Eu disse assim, oxe, o pior é a missa? Na época eu pensei, né? Porque o melhor é a missa é o céu na terra. Exatamente. Né? Então, assim, uma pessoa que está num processo, né, de confusão emocional, com crise, ela precisa primeiro pedir que Deus abra os seus olhos, né, espirituais. Eu acredito que tudo vem a partir disso. Porque quando eu fiz essa oração sincera, foi quando tudo aconteceu. Eu disse assim, Senhor, para mim é impossível, mas faça a tua vontade. Deus fez. Então, eu acredito que você que está em confusão emocional, né? Você precisa primeiro pedir direcionamento. Não é o seu eu. Porque se fosse o meu eu não estaria aqui. Se fosse o meu eu tinha rejeitado Nossa Senhora até o fim. E foi o Senhor que resgatou meu coração junto com ela, né? Ela me trouxe, eu digo, eu sou católica pelas mãos de Maria. E a gente precisa primeiro, com muita clareza, dizer assim, Senhor, eu quebro o meu orgulho, eu mudo a minha história, se for preciso, mas eu quero fazer a tua vontade. Porque foi isso que eu fiz. 29 anos de vida sendo de um jeito, sendo conhecida de uma maneira, defendendo algo com unhas e dentes. Eu digo assim, minha irmã diz assim, Thalita é muito intensa. Porque quando eu falo da Igreja Católica hoje, ela diz, eu não posso te dar um pé que tu já quer tudo. Porque ela pergunta uma coisinha minha, começa a falar sobre Santa Terezinha. Começa a falar sobre patrística com ela faz assim... Eu só perguntei uma coisa. E assim, eu digo... Ela faz, tu é muito intensa. Eu digo, sou, porque eu amo aquilo que eu tenho conhecido, né? E tenho amado cada vez mais. Então, para alguém que tem essa confusão, como um dia eu tive, eu acho que a grande chave, a virada de chave, é a gente pedir que o Senhor, Ele nos dê discernimento. Porque Ele dá. Não tem pra onde correr. E se você abrir os olhos um pouquinho, você percebe onde você deve estar. Amém. Que lindo. Ó, Thalita, a Mãe do Amor, né, que é a nossa apoiadora desses presentes maravilhosos, Lindo. nos manda sempre uma pergunta, tá? Especial Certo. pro convidado. Então, prepara aí. Thalita, a Mãe do Amor pergunta pra você. O que é ser católica para você? Ai. Olha só, eu não conseguiria definir em palavras, mas é muito difícil para mim definir em palavras o que é ser católica, mas para mim ser católica hoje é estar unida à Igreja de Cristo, a igreja que Cristo trouxe para nós, é estar unida com todos os santos, com a igreja militante, é estar unida e sabendo que eu não estou sozinha, é saber que eu tenho um aparato para estar comigo hoje, assim, ser católica para mim é tudo hoje. Porque quando eu olho para a Igreja Católica, eu passei por esse período agora de gravidez, a gente teve um descolamento ovular, e eu lembro que nesse dia nunca foi
tão forte pra mim ser católica. Mesmo eu recebi a Eucaristia, tive todos os momentos muito importantes, mas no dia do meu descolamento tive um sangramento muito forte. E à noite, eu passei a noite rezando orações pra São Joaquim, Santa Ana, Santa Rita de Cássia. E eu dizia, Jesus, como é bom ser católica. Nesse dia eu dizia assim, como é bom ter os santos junto comigo, como é bom ter essas orações junto comigo, como é bom poder saber que eu não tô sozinha, que eu não rezo só, que eu tenho intercessão. Porque eu pedi a Santa Rita de Cássia, eu dizia assim, Santa Rita de Cássia, pra mim é impossível que esse bebê esteja bem, depois de tanto sangue que eu vi. Mas me ajuda a crer no impossível. E ser católica pra mim é isso, é saber que eu não estou sozinha, que eu estou numa igreja universal, né? Que nós estamos todos unidos, unos, santos, né? Caminhando para um mesmo propósito, né? Rumo ao céu. Então, para mim, ser católica é não estar mais só. Como eu me sentia. Amém. É lindo ser católico. É. Aqui conosco, segundo católico, você já conhece, né? Sim. E vamos agora para o quadro segundo católico. Ele vai te fazer algumas perguntinhas e em um segundo, ou seja, a primeira coisa que vier na sua cabeça, você vai responder. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, Thalita. Uma música. Uma música... Já tinha perdido a aposta. Já A passou Canção do de segundo. Maria. Um Cântico de Maria. Um livro. O Banquete do Cordeiro. Com certeza. Um filme. Agora, recentemente, Oficina do Diabo. Tem sensacional Vamos ver o assim. paralelo. Ó, estamos aqui, A viu? Oficina do Diabo. Patrocina a gente nesse paralelo. A Vamos gente aqui. já assistiu 2 vezes, eu e Diego. Hoje vai... Vini, que veio com a gente, ele é líder do setor da juventude lá da nossa igreja, vai passar também para os jovens hoje assistirem, lá para a igreja assistir, quem quiser ir assistir. E assim, eu achei um filme incrível, atual, né? E outro filme, eu queria falar muito, que tocou muito no meu coração. Muitos filmes, na verdade, que eu fiquei até sem dormir. O filme de Padre Pio, quem nunca assistiu, e o filme de Santa Terezinha também. É impossível, Eu não dormi normal. nos 2 filmes, eu assisti, eu não dormi. Eu não dormi. O de Padre Pio eu não dormi à noite, fiquei a noite toda pensando no que ele passou, na fé dele, na perseverança. O de Santa Terezinha, fiquei em sofrimento, porque eu disse assim, meu Deus, essa mulher se entregou tanto ao teu amor, confiou tanto no teu cuidado e foi fiel até o fim. Me dá essa fidelidade, porque eu tenho que comer muito feijão com arroz. E eu dormi perturbada nesse dia, que eu disse assim, meu Deus, eu preciso aprender muita coisa. E hoje eu vejo os santos muito dessa maneira, né? Eles vêm muito pra nos ensinar. Então foram 2 filmes que me marcaram muito. E o da aparição de Nossa Senhora de Fátima, como é o nome? Tem, Da Amazon? Depende, tem alguns. O da Amazon é A História de um Milagre. A História de um Milagre. Pra mim também tocou muito meu coração. Muito, muito, muito. Eu vou sugerir outra, não sei se você já assistiu, A Canção de Bernadette. Não assisti. Assiste. Ah, eu vou Vencedor de assistir. 4 Oscars. Vou assistir. A Canção de Bernadette. Agora, paramos aqui. Filme. Um versículo. Seja forte e corajoso. Um título mariano. Nossa Senhora das Graças. Falei. Um personagem bíblico. Tirando a Sagrada Família pra não deixar mais difícil. Esther. Esther. Acho muito da história de Esther. Um santo. Um santo, Santa Terezinha. Um papa. Papa Francisco, porque é o papa do meu momento, né? Um lugar que conheceu e marcou a sua vida. Ai, o Carmelo. Carmela é sensacional. A vida de fé, né? Assim, minha vida, eu tive muitos sonhos realizados em viagens, mas assim, que marcou minha vida foi o Carmelo. Quando eu entrei ali naquele lugar, que eu vi as irmãs e que eu vi aquela entrega, pra mim, assim, eu não saí igual daquele lugar. Quem não foi ainda, inclusive, faça a experiência de ir, porque é uma experiência única. Com Única, certeza. única, única. Pelo que você respondeu, eu meio que acho que sei a última resposta aqui. Um lugar que gostaria de conhecer que ainda não conheceu. Lisieux e Roma. Eu sabia. Ai, eu meu sabia. sonho ir em Roma. Eu sabia. Roma era outro problema pra mim. Vamos Agora. organizar essa viagem aí. Vamos. Ei, antes da gente partir para as contrações finais, pra gente concluir, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. E eu acho que eu vou chamar aqui rapidinho, acho que foi o nome mais falado aqui desse podcast, né? Jesus Nossa Senhora. Todo mundo tem que Diego, conhecer. apareça aqui, meu filho. O povo quer lhe Apareça, conhecer. Diego. Diego, vulgo meu José. Fica ali do lado da sua esposa rapidinho, né? Pega... Bom, Olha aí. Olha o homem José. aí. Olha o homem aí. Já Alguma pergunta conheci pra esse meu Diego? irmão já há algum tempo, um homem de Deus, serve de Deus pela música aí, mas como é que foi enfrentar essa batalha aí, meu irmão? Rapidinho aí, com agora... muita serenidade. Deixa Duda, eu pega esse pegar tamboretinho a aí, cadeira só aqui pra ele ficar no você aparecer enquadramento. também. Entrega essa cadeira pra ele aí. Senta ele aqui. Vocês viram, né? Que a mulher é um pouco difícil, né? Foi difícil. Mas assim, acho que foi com muita serenidade, né? Eu tenho uma história também na igreja, né? De muita estrada. Mas de primeiro e de imediato eu já sabia já que eu queria casar com essa menina, né? Eita. E já assim, eu entreguei na mão de Deus. Falei, Senhor, tá nas tuas mãos. E uma coisa que eu entendi mais rápido. Antes de converter o coração de Thalita, eu entendi
que eu precisava primeiro converter meu coração. Era eu primeiro que tinha que conhecer a minha igreja, que tinha que amar mais, que tinha que ser praticante dos sacramentos. E aí, enfim, eu percebi, né? A partir de mim é que esse testemunho vai falar no coração dela e o Senhor vai fazer todas as coisas que for da sua vontade. Então, Tem uma frase que ele falava que era assim: eu preciso ser o melhor católico que eu possa ser. E ele foi. É né? o que eu digo, nada converte mais do que o exemplo. Você Sim. pode ler, você pode estudar, mas se você tiver um exemplo vivo daquilo, Sim, que você sim. possa ver o dia a dia daquela pessoa, isso de fato converte. Sem dúvida. E isso gera a vontade de você conhecer a fé. Então você, graças a Deus, teve ele para dar esse exemplo para você. Bendito seja Deus por né? isso. E antes da gente encerrar, né? Agora são casados, né? Com o Joaquim aí Sim. Joaquim. aguardando, Chegando. chegando a hora. Quer deixar uma palavra aí para quem tá agora nessa vida de iniciando o casamento, buscando conhecer um pouco mais No a fé processo de católica. namoro O também. processo de namoro, discernimento, como foi a experiência de vocês? Rapidinho antes da gente encerrar. Não, eu acho que o amor, ele já move muita coisa, né? Move montanhas, como a gente conhece. Então, eu acho que quando a gente ama alguém, a gente precisa entender muito sobre o universo dessa pessoa, né? Saber onde é que a gente está entrando e saber quem é essa pessoa, né? Quando eu me relaciono com o Diego, ele começa a mostrar para mim um cristão que eu gostaria de ser. E ele era um cristão católico, né? Então, naquele momento que eu olho para Diego, eu começo a enxergar em Diego algo que às vezes eu não enxergava em outras pessoas. Porque a gente sabe que hoje, em qualquer igreja, tem aquelas pessoas que só vão para a igreja, né? Sentar, esquentar o banco, mas que não vivem de fato a fé, né? Quando eu comecei, minha gente, a ser católica mesmo, eu disse, meu Deus, é muito difícil ser católico. Eu disse, Jesus, não é fácil não. Eu achava que era a coisa mais fácil do mundo ser católico. Eu disse, meu Deus, é muito difícil ser um católico. Não é fácil, né? Porque quando a gente segue o que a nossa igreja ensina de fato, a gente é desafiado todos os dias, né? Quando a gente olha para a vida dos santos, quando a gente olha para os sacramentos, se manter, né, diante do que a nossa igreja deseja, do que a nossa igreja ensina, é muito difícil. Então, quando a gente está no relacionamento, a gente precisa conhecer, né? Para amar, como a gente já conversou aqui. Então, quem tem esses problemas de crise no relacionamento em relação à fé, precisa conhecer, conversar, dialogar, porque um casamento, ele é indissolúvel, né? Ele é algo para durar para a eternidade. E o plano de Deus é perfeito para as nossas vidas. E não dá para a gente casar errado. Entende? Então eu sempre digo assim, ó, converse, porque é no namoro mesmo que você tem que consertar todas as coisas. É no namoro que você tem que conversar, que você tem que dialogar, que tem que botar os pontos nos is. Quando eu disse pra ele pra não ter texto e imagem na minha casa, eu tava botando minhas condições, né? Mas já que, graças a Deus, eu fui a primeira pessoa a comprar a imagem da minha casa. Tenho vários textos agora. Comprou o oratório inteiro. Né? E é isso, assim, conversem, né? Peçam a Deus, mais uma vez, discernimento para que Deus ele mostre a direção. Porque às vezes você está num relacionamento, eu sempre escutava muito isso, namoro não é evangelismo. Eu escutava muito isso, né? Mas todas as nossas relações são evangelismo. A gente pode falar do amor de Deus, da nossa fé em todas as nossas relações, seja no relacionamento, no trabalho. A gente está aqui para lutar pela vida dessas almas, dessas pessoas, né? Então, seja de um namoro, seja de alguém que você quer casar e que você tem que lutar mesmo pela vida dessa pessoa. Então, quando a gente ama alguém, a gente precisa primeiro entender que Deus ele está acima de todas as coisas em nossa vida. E quando a gente coloca ele em primeiro lugar, ele cuida de todo o resto. Né? Agora a gente precisa fazer nossa parte também. Não é dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor me dê saúde, mas eu não caminho, eu não corro, eu não como bem. Senhor, eu quero que o Senhor me dê isso, mas eu não faço nada em relação a isso. Então a gente precisa entender que no relacionamento e nas questões de crise de fé, a gente precisa fazer o mesmo. A gente pede para o Senhor, mas a gente toma ações de ler, de procurar ter experiências, para que o Senhor ele nos dê o direcionamento. Maravilha. Tudo isso que ela falou. E É aí? isso. Você praticou, meu irmão. Ela Ele contou é pra assim, gente mas aqui. ele é assim desde sempre. Ó. É um São José, um homem de poucas palavras mesmo. Ele é. É isso É o aí. seu testemunho que vai falar alto, vai gritar. Amém. Amém, amém. Lembra aí, você gostou desse episódio maravilhoso? Lembra de digitar aí Salve Maria, né? Ou pode colocar também É Lindo Ser Católico, fique à vontade. Fique à vontade. Pra provar que você esteve conosco agora até aqui o final, né? E a gente só tem a agradecer, Thalita, Diego, por ter aceitado o convite, por ter a coragem, né, de atender ao chamado do Espírito Santo e testemunhar, porque muitas pessoas vivem esse momento, a gente vem vivendo o momento do renascimento católico, muitas pessoas redescobrindo a fé, né?
ou tendo esse primeiro contato. E seu testemunho, com certeza, edificou aí muitas pessoas que vão nos acompanhar. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos o convite, a confiança de vocês. E quero parabenizar também por esse projeto maravilhoso, né? A gente sempre... Diego é fã de podcast, né? Então eu sou de tabela junto com maratonei tudo aqui já, todos os episódios. Eu sou de tabela junto com ele, porque ele tá sempre em casa, se ele tá na cozinha, se ele tá no quarto, onde ele tiver, ele tem um podcast ligado. E ele tá sempre ouvindo. Já acompanhava o Segundo Católico, me ajudou muito. Amém. Pra mim é uma catequese virtual. Amém, obrigado. Então, eu sempre acompanhei muitos vídeos, aprendi muito também. E estar aqui com vocês hoje é um motivo de muita alegria, né? E eu espero que tragam muitos frutos para a vida das pessoas que vão estar em casa, a vida de vocês, né? E para cada um de nós que precisamos conhecer cada vez mais da nossa fé, da Igreja Católica e da beleza que existe em ser católico. Amém. Eu agradeço pelas palavras e como eu disse para você aqui no meio do episódio, esse foi, para mim, um dos melhores episódios que a gente já gravou até agora. Me marcou muito esse episódio. E eu quero que você deixe suas redes sociais aí para quem quiser conhecer, a sua e do Diego também, para quem quiser conhecer mais de vocês aí, poder encontrar. A minha é @ThalitaKellyFerreira, meu Instagram, né? E lá também tem um testemunho, tem um link para o YouTube, que a gente fez um canal no YouTube, onde a gente conta o nosso testemunho, onde a gente posta algumas perguntas. Detalhe o Kelly aí, porque tem várias formas de se escrever. Thalita normal, TALITAKELLY Ferreira. Então o Kelly já é nordestino. Já é nordestino. É @Diego Melo, eu. Pronto. Maravilha. Minha mãe deixou o Thalita simples e enfeitou o Kelly. Agora todo mundo vai encontrar. Muito obrigado por participarem aqui. Foi muito edificante para mim. Eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente que está nesse processo que vocês se encontravam e vai trazer muitas almas de volta ou iniciar esse caminho na Santa Igreja Católica. Muito obrigado pelo testemunho de vocês, pelo sim que vocês estão dando a cada dia e tenho certeza que vai gerar muitas conversões. Sou grato por isso. Amém. Pessoal, esse foi o EcclesianCast, o seu podcast católico, onde a fé se encontra de fato com o conhecimento. Obrigado por participarem conosco. Mais um episódio. Graças a Deus. Deus abençoe, gente. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Deus abençoe, pessoal.